Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Vamos até às 19h30 com muito esporte, informação e debate. E você participa. 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você participar dos temas do dia no Fala Galera. Ou então outro tema que você queira discutir conosco, debater conosco, você pode participar também. Os temas de hoje: Hélio dos Anjos completa 1 ano de Ponte Preta. Qual o conceito do trabalho até aqui? Você sabe, só para relembrar, sempre o Edu Pinheiro coloca os conceitos no programa Jogo Aberto, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Conceito ótimo, bom, regular e ruim. Bom, ótimo, regular e ruim são os conceitos, é isso que nós queremos saber de você, que é ponte pretano. Qual o conceito do técnico Hélio dos Anjos? Para os bugrinos, Moisés Moura pode repetir o caminho de Louser e Thiago Carpini no Guarani. Vocês se lembram, Louser era auxiliar da casa e aí o que aconteceu? Fernando Diniz era o técnico contratado para dirigir o time do Guarani. Fernando Diniz deu uma banana para o Guarani, né? Aceitou um convite do Atlético Paranaense e foi para lá. E aí Humberto Louser, que já estava treinando o time do Guarani, porque o Fernando Diniz não tinha se apresentado, foi efetivado como técnico e deu no que deu, né? A carreira realmente vai de vento em popa. E o Thiago Carpini, aconteceu a mesma coisa. O Guarani estava sem treinador, estava ladeira abaixo, seria rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro e o Carpini pegou o time. Primeiro jogo contra o América, lá em Belo Horizonte. Perdeu a partida, mas fez um jogo realmente excepcional e salvou o time do Guarani e também seguiu em frente com a sua carreira. Será que pode acontecer isso também com Moisés Moura? Ele é que vai dirigir o time do Guarani lá em Sorocaba. O jogo foi transferido para Sorocaba. Não será no Major José Levi Sobrinho, que foi interditado sábado, 16h, e vai permanecer durante todo o Campeonato Paulista. São 2 jogos nesta fase, Inter de Limeira e o último jogo contra o Palmeiras e depois o Troféu do Interior, que esse ano chama-se Taça Independência. Então a pergunta é essa: pode acontecer isso também, que aconteceu com o Thiago Carpini, com o Louser, com o Moisés Moura? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Vamos debater aqui algumas pautas. Pastrana fala sobre o perfil do treinador que o Guarani vai procurar no mercado. Jamerson e Castan serão as novidades entre os titulares contra a Inter. Moisés Moura recebe oportunidade como interino. Será a primeira experiência como técnico profissional. Inter Gaúcho prepara nova investida por Richard Rios. Primeira proposta na casa dos 6 milhões. Proposta que foi rejeitada pela equipe bugrina. Pautas da Ponte Preta. Hélio dos Anjos, vamos ouvi-lo.
Empate da Macaca, vencia por 1-0, gol de pênalti para o Primavera, 1-1. Foi o resultado final e o técnico, que hoje completa 1 ano de Ponte Preta, vai falar. Vamos debater aqui também. A Macaca não tinha desde 2015 um técnico que completava 1 ano de trabalho. Matheus Silva e Elvis preocupam para a sequência da Série A2 e estreia na Copa do Brasil contra o Fluminense em Teresina, terça, dia 28, contra o Fluminense do Piauí. E o Hélio estuda um time alternativo para sábado, jogo contra o Lemense, 11 da manhã, já visando a preparação para o jogo diante do Fluminense do Piauí na próxima terça-feira. São pautas, debates que nós estaremos colocando aqui no ar da Bandeirantes, no Esporte em Debate desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2023, com Rodrigo Dreyer na mesa de som e Gilberto Sufi, ele que está aqui com as montagens, gravações e também nas imagens do YouTube. Eles são da equipe técnica comandada por Gil Kleber, que hoje está completando aniversário. Gil Kleber. Desejo a você, Gil Kleber, saúde e felicidade. Afinal, o ser humano nasceu para ser feliz. Aê, Gil Kleber, completando mais um aniversário. Que Deus te ilumine, proteja e que dê, acima de tudo, saúde, que é mais importante, não é verdade? Parabéns, Gil Kleber. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você. Boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos às pautas desta quinta-feira, sempre muito palpitantes. Hélio dos Anjos está completando 1 ano de trabalho. Qual o conceito dele até aqui? Bom, o conceito do Hélio dos Anjos até agora, como técnico da Ponte, é bom. Moisés Moura pode repetir o caminho de Louser e Carpini no Guarani? Não dá para saber. Conheço muito pouco o trabalho do Moisés. Eu acho muito prematuro fazer qualquer tipo de afirmação, apesar de ser bastante recomendado. Torço e desejo sorte para ele, mas por enquanto eu prefiro aguardar, Batista. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. O Hélio faz um trabalho bom. Pegou um rabo de foguete, demorou um pouquinho para a coisa encaixar, mas a partir do momento que ele teve tempo para trabalhar, tempo para impor e para implantar a sua filosofia de trabalho, a partir do momento que ele também participou de algumas contratações, de algum recapeamento ou de alguma recalchutagem no elenco da Ponte, ele começou a obter alguns resultados importantes. Pegou o time no início de Série B, ele começou a Série B, no Paulista caiu, mas já pegou a coisa muito adiantada no sentido do caos. Depois, no Brasileiro, começou muito mal, depois enxertou o time com alguns jogadores importantes, e aí, obviamente, também com tempo para implantar a sua filosofia de trabalho, ele acabou conseguindo, né, uma reação importante, sem muitos solavancos. A Ponte se manteve, ela que lá no início, até a metade do primeiro turno, estava muito ameaçada de rebaixamento, e aí agora, tentando levar o time de volta para a divisão de elite do futebol paulista, na Série A2 do Campeonato Paulista, o time sobra. Ontem um pequeno tropeço, normal, absolutamente dentro do esperado, uma hora ou outra ia dar uma escorregada, como deu contra o Juventus, como deu contra o Novo Horizontino, mas tudo dentro da normalidade. Então o conceito dele é absolutamente bom. E pelo lado bugrino do Fala Galera, o Moisés Moura, né, ele terá condições
de seguir, de trilhar o mesmo caminho de Louser e de Thiago Carpini, é difícil dizer isso agora, né? Louser teve passagem pelo Guarani longa, categorias de base, auxiliar técnico, tudo meio parecido, só que o Louser também jogou. E o Thiago Carpini teve uma longa trajetória como jogador do Guarani, depois começou a trabalhar nos bastidores, começou a trabalhar como auxiliar técnico, essa é a verdade, auxiliar técnico, né? E aí foi guindado à condição de técnico do time principal, do profissional, foi bem, resgatou o time num momento muito difícil, empreendeu uma reação legal. Então eu reputo as passagens do Louser e do Carpini como vitoriosas no Guarani, como não? O Louser, inclusive, com acesso no currículo. E o Carpini com um resgate de um time virtualmente rebaixado, com uma reação parecida com essa que no ano passado conseguiu o Moser. Moser Santos também conseguiu uma reação com um time que estava sendo dado praticamente por todo mundo como rebaixado. Então, são duas trajetórias já consolidadas em termos de Guarani. Louser e Carpini. Carreira de ambos com trajetórias diferentes. O Louser já foi mais longe, já dirigindo equipes de maior estatura, o Carpini ainda não, mas no Guarani ambos tiveram carreiras, tiveram trajetórias muito boas. E daí, até a gente dizer que o atual interino vai cumprir a mesma trajetória, o Moisés Moura, não dá para afirmar. Vamos ter que esperar um pouquinho. Não dá, não temos componentes para isso, seria mero chutômetro. E eu não gosto de trabalhar assim. Vou aguardar um pouco, pode acontecer, como pode não acontecer. E isso não é muretagem. A gente ainda não tem nenhum tipo de avaliação do trabalho do moço para dizer que a trajetória será parecida. Como a pergunta é bem objetiva, Moisés Moura pode repetir o caminho de Louser e Thiago Carpini no Guarani? Ora, respondendo objetivamente, pode e não pode. Batista. Você que está ligado aqui na Bandeirantes, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Entra no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e dê um like para nós. Seja seguidor do canal, seja assinante do canal de vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. E aqui no chat, o Robson Duarte Vieira. Boa tarde, Batista e equipe, assistindo aqui das montanhas de Minas Gerais. Vou levar um guará de cana pro Tigrão quando for sul de Minas. Poço Fundo, escutando notícias da Macaca. Robson Duarte Vieira. O que será que é um guará de cana, hein? Guará de cana. Vamos tentar pesquisar, né, o que é que ele vai trazer. Imagino que seja a água que passarinho não bebe, né? Deve ser aquela água que passarinho não bebe. Imagino que seja. Cronistas da Bandeirantes, vocês são todos ponte-pretanos. Foi pênalti legítimo e vocês falam que não foi. Por isso que ela está ganhando jogos sem VAR. Fica fácil jogar. Final 38-54. Não assinou. Assina. Coloca o nome aí, ó. Diz aqui o ouvinte, final 43-40, também não assinou. Só vai ao ar mensagem de áudio, Batistão. Não é só mensagem de áudio. Eu tento colocar o máximo possível de mensagens de áudio, mas leio também mensagem de texto. Pode mandar um texto curto, né? Que não seja um jornal ou um livro. Texto curto, assim, dá tempo de colocar aí mais ouvintes, tá bom? Mande para cá, 97102-1041.
1493. E o ouvinte está dizendo aqui que não é Guará de cana, é garapa. Abraços, Luiz. Ah, garapa de cana. Mas garapa vai ser de quê? Garapa só tem de cana. Aliás, eu adoro garapa. Tomei muita garapa na infância, adoro garapa, mas eu gosto de garapa pura. Tem cara que gosta, coloca um limão aí pra mim. Ou então, limão, você vai estragar o sabor da garapa, pô. Ô Batista. Oi. É por isso que você ficou assim? Assim como? Bonito? Porque a garapa é um tipo de xarope, né? Ah, tá. Entendi o trocadilho aí que você fez, né? Achei que você falou, bom, ficou assim, tomou garapa, ficou bonitão. 17:18, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista e colegas da mesa. Perguntaram ao guru da Serra do Japi, né, qual seria aí o caminho para o Guarani eliminar as ervas daninhas do time, alguns pernas de pau. E o guru, depois de dar uma baforada no charuto, olhar a posição das estrelas e dar um tapa no beiço, respondeu: Carpine, meu filho, carpine as ervas daninhas. É o Erivelton do Jardim Aurélia, Bugrino, um abraço. Sensacional, valeu aí, né, pelo espírito humorístico. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista, CH, Greg Jorginho e Tigrão. O Moisés Moura não vai repetir igual o Lousa e igual o Carpini. Pode esquecer. Eu já falei, tem que contratar o técnico São Bernardo. São Bernardo, entendeu? É muito bom esse técnico, é muito competente. Contratando esse técnico, trazendo meia dúzia do São Bernardo, do meio campo para frente, que é muito bom. E meia dúzia do Água Santa, e dispensar meia dúzia do Guarani, que é muito ruim, o Nix Careca e mais em Companhia Limitada, o Guarani só para a Série A1 no brasileiro. Tá bom? Isso que eu falo. Agora eu peço pro CH e o Tigrão comentar. Entendeu? E quero saber outra coisa. O Ituano onde perdeu pro São Bernardo, 2-0, né? Então o São Bernardo é muito bom. O técnico é muito competente. O Guarani tem que contratar, se quer subir para a Série A1 do Campeonato Brasileiro, tem que contratar o técnico do São Bernardo. Tô falando. E trazer uma meia dúzia do São Bernardo e meia dúzia do Água Santa. É muito bom jogador. Ok? E o Guarani pensa uma meia dúzia aí desse pé de rato. É o Paulo aqui da Vila Formosa, Bugrino. Ok? Muito obrigado. Responda para mim, CH e Tigrão. Se eu tô certo ou errado. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista e pessoal da Band. O novo técnico do Guarani já está contratado, é só ter um pouquinho de paciência, acabar aí a Série A que ele vai vir. Essa é uma notícia do Passarinho Verde. A informação oficial, dita inclusive de viva voz pelo Pastana, é que o Guarani vai esperar a eleição. Eleição marcada para o dia 12 de março. E aí, após a eleição, é que o Guarani vai passar a falar em treinador. Segundo ele, que disse que não mente, e até diz que o presidente Ricardo Moisés também não conta mentiras. E eles disseram, né, tanto o presidente Ricardo Moisés quanto o Rodrigo Pastana, executivo de futebol, que nenhum contato foi feito com nenhum treinador. E isso será feito a partir do momento que se definir o novo presidente do Guarani. Então essa é a informação oficial, né? Se já tem um novo treinador contratado, aí o Pastana estaria mentindo e o presidente Ricardo Moisés estaria também mentindo. Vou ficar com a palavra dos dois, porque realmente não tem sentido contratar um treinador, chegar lá no dia 12,
Aí elege um outro presidente, quer dizer, eleição, ninguém sabe o que vai acontecer, ué. O pleito vai acontecer, tanto pode permanecer a situação como entrar a oposição. A eleição é assim que funciona. Não tem como saber antes, né? E aí vai que ganha a oposição. Se ganhar a situação, tudo certo, beleza. Contratou o treinador, ele vai seguir. Mas se ganha a oposição, nem o Rodrigo Pastano é capaz de ficar. Então, como é que vai contratar um treinador agora, sendo que a eleição é daqui a alguns dias, 2 semanas? Não tem sentido, seria uma burrice imensa. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Tigrão, Bate Pesada, Greg, Baltazar Parque Santa Bárbara. Então, eu estava assistindo o jogo e ouvindo a Bandeirante, que eu não desgrudo do radinho. Eu não consegui ver pênalti naquele lance do Thiagão. E hoje, na hora do almoço, eu não acompanhei o programa. Nem no rádio, nem na televisão, que eu tive uns compromissos fora. Aí eu queria que vocês respondessem para mim. Eu não vi pênalti naquele lance. Vocês concordam comigo? Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, o que o rapaz falou, ele vai trazer um lobo-guará pro Tigrão não tomar conta. Um lobo-guará. E quanto ao Hélio aí, nosso técnico da Macaca, o conceito é 10. É o Furlan de Vinhedo. Fico imaginando o Tigrão com um lobo-guará. Aparece o Tigrão lá com um lobo-guará. O que a Estela vai falar, a esposa do Tigrão, né? Bom, primeiro... e vai alimentar ele como? Não, ela vai pegar a malinha dela e vai dar o pinote lá pra Limeira. Que esse bicho é brabo. Agora, já que vocês estão jogando eu nessa gelada, o dia que a gente for fazer um tubo da rádio, naquele amplo estúdio, onde se botar um gato dentro, o rabo fica pra fora, eu vou levar o Guará pra ficar comigo ali. Bem do lado do Gil Kleber, do Batista e do Gilberto Suf e do Edu Pinheiro. Eu levo o Lobo Guará, fica aí, bichano. Fica aí. Fica quietinho aí. Torce pro Guarani aí. Se for jogo do Guarani. Se for jogo da Ponte, olha lá. Louco, torce, porra. Torce pra macaca aí, olha lá. Faz figa aí, ó. Imaginou um lobo dentro do estúdio? Então, aí vocês vão ver que a minha vingança será maligna. Aí, ó, quando fizer gol ele vai gritar assim, ó. Mas eu quero levar o bicho aí, porque comigo ele já vai estar íntimo, né? Comigo ele já vai estar bonzinho, já vai estar acostumado. Aí eu quero levar ele numa cordinha igual um cachorro. E a hora que fechar o estúdio, para não pegar ruído lá das máquinas aí, daquele monte de máquina de ar-condicionado, tem que fechar aquele estúdio gigantesco. Aí a hora que fechar, que a gente tem que ficar assim encolhidinho, porque senão você bate com o ombro na porta, ela abre. Aí eu tiro ele da corda, mas eu vou levar depois dele ter ficado 5 dias sem comer. 5 dias. Mas comigo ele tá acostumado. E a hora que você tiver no é ele, eu solto o cara. E aí você vai falar, mas por que você fez isso? Vou falar assim, porque eu sou seu amigo. Aí você vai dizer assim, oi, amigo. Oi, amigo. Pessoal participando aqui no chat, dê um like aí pra nós, tá? Você que tá no chat, no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like aí pra nós. Márcio Freitas, Ricardo Marques, Adriano Silva, quem mais aqui? Alexandre Almeida. Abraço, muito obrigado. Continue participando, dê um like aí pra nós. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Alexandre do Chapadão. O jogo de ontem mostrou que com esse time aí, a Ponte não sei se sobe não, viu? Se acontece um tropeço desse, que nem aconteceu ontem, na fase final, já era. Empata com um time arrumadinho que nem esse Primavera em casa, depois vai jogar lá em Dayatuba, complica.
Quando pegou o Novo Horizontino, você viu o que aconteceu. Juventus atrapalhou também, são 3 jogos numa Série A2. Então não sei não, acho bom rever isso aí. E essa zaga só dá para confiar no Fábio e no Matheus Silva. Ontem o pênalti que o Thiagão cometeu, e foi pênalti sim, ele de novo cometeu, porque ele chegou atrasado, perdeu na corrida. Tá pesado. Não sei o que aconteceu com esse rapaz, ele não era ruim assim no ano passado. Enfim, vamos lá. Tomara a Deus que a gente chegue inteiro na final, né? Porque Elvis já teve problema ontem, Matheus saiu machucado, não sei não, hein? Com essa zaga não dá não. Abraço. Abraço. Daqui a pouco vamos comentar sobre o jogo da Ponte Preta, essa questão do pênalti. Vamos ouvir também o Hélio dos Anjos. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, equipe. Aqui é o Rogério. Tá assinado. Cravado. Sábado, espírito de decisão. Guarani Inter de Limeira. Mas eu não tô vendo nenhuma ação da diretoria referente a esse jogo. Clamar que a torcida, é o jogo do ano. Por quê? O risco de rebaixamento existe, né? Então nós temos que eliminar isso. Tem que ter uma ação aí, o jogo virou pro Guarani. Então, campo neutro, nossa torcida já é maior que a da Inter e vai colocar um número maior lá. Agora, se tiver uma ação melhor da diretoria, vai dobrar o número de pessoas e assim, encarar o jogo como uma decisão. Senão, deixar para ganhar do Palmeiras vai ser difícil. Eu concordo com você. Precisaria fazer uma ação, talvez disponibilizando ônibus para o sócio campeão, franqueando o ingresso. Sei lá se é possível fazer isso, porque o mandante é a Inter de Limeira. E aí, lógico, evidente, né, que muita gente vai avulsa, com carro, com van e etc. Mas o ouvinte tem razão. A diretoria do Guarani não está fazendo qualquer tipo de ação do Guarani, não do torcedor. O torcedor vai comparecer lá. Mas precisaria uma ação mais efetiva do clube para levar a torcida, jogo do ano, jogo decisivo, jogo da permanência. Ganhando 13 pontos, o Guarani permanece na Série 1 do Campeonato Paulista. Então, deveria sim já ter tido uma movimentação no dia de hoje, porque foi ontem que ficou definido que o jogo seria realizado lá na cidade de Sorocaba. Noticiamos aqui mesmo, nesse microfone, quando decidiu que a partida tinha sido transferida para lá e o Limeirão tinha sido vetado. Mesmo no Limeirão, já deveria ter tido uma movimentação, né? Para levar essa torcida, levar o povo lá para a cidade de Limeira. E agora essa ação ainda dá tempo de fazer para levar lá para Sorocaba. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade. De terça a sábado, muito bem servido, sem miséria mesmo, hein? São mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas. E tem também pizza de sorvete. Bom atendimento e preço super baixo. Aproveite! Desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Anote aí o endereço. Rua Boa Ventura do Amaral 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e a Aquidaban, na região central de Campinas. O local, salão climatizado, é excelente para fazer festa de confraternização. Então anote esse número de WhatsApp para falar com o proprietário, João Dias. Sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Especial para a família, para empresas ou então para os amigos. Ponto 10, pizzaria e restaurante.
Siga mandando para cá suas mensagens, 971021493, 17h32. Daqui a pouco tem mais mensagens. Rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira: mangueira Superflex 25 metros Tramontina, R$ 97,90. Martelete com maleta Makita, R$ 626,90. Transpallet manual Paletrans, 10 de R$ 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Vamos lá então com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Ontem, pelo fechamento da 10ª rodada do Campeonato Paulista no Allianz Parque, o Palmeiras derrotou o Bragantino por 2-0. Também tivemos ontem um jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista e o São Bernardo, jogando em Itu, venceu o Ituano por 2-0. Palmeiras tem a melhor campanha entre todos os times que disputam o Campeonato Paulista, com 24 pontos. O São Bernardo é o segundo com 23. Aliás, único confronto já definido nas quartas de final, Palmeiras e São Bernardo. Ontem, pelo Campeonato Paulista da Série A2, jogo adiantado, válido pela 13ª rodada, no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Primavera empataram por 1-1. A Macaca volta a campo pela 12ª rodada contra o Lenense, sábado, 11 horas da manhã. Ontem, pela Copa do Brasil, o Volta Redonda ganhou do Falcon por 3-1. Nova Mutum derrotou o Londrina por 4-2 e se classificou. Assim como a Tombense, que empatou por 0-0 com o Caucaia. O Cuiabá perdeu para o São Raimundo de Roraima por 4-3 e está eliminado da competição. Assim como também o Marília, que perdeu em casa para o Brusque 3-0. Quem se classificou foi o Ipiranga de Erechim, que empatou por 1-1 com o São Francisco do Acre. Hoje, 19 horas, tem São Luís e Juventude. No mesmo horário, Humaitá e Coritiba. 8 da noite, na estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, Brasília, tem Santos e Ceilândia. 9h30, Vitória do Espírito Santo e Remo. E no mesmo horário, no Mané Garrincha, tem Trem e Vasco da Gama. São os jogos da Copa do Brasil. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Agora 17h36. Se quiser participar, mande para cá sua mensagem 971021493. Temas para o Fala Galera de hoje. Hélio dos Anjos completa 1 ano de Ponte Preta. Qual o conceito do trabalho até aqui? Os conceitos, você sabe, ótimo, bom, regular e ruim. Qual o conceito do Hélio até aqui? E Moisés Moura, ele que vai comandar o time do Guarani aí na reta final do Campeonato Paulista.
pode repetir o caminho que fizeram Humberto Louser e Thiago Carpini no Guarani, também interinos, e acabaram iniciando uma carreira de treinador. Opine, 971021493. 17h37, mais um ouvinte no ar. Batista, Pedro Henrique Ponte Pretano, Fazenda São Quirino. Realmente não entendo parte da torcida que persegue o Thiagão. Tudo bem, ele falhou em alguns jogos, teve jogos que ele foi bem, inclusive contra o Taubaté que ele fez gol, contra o Monte Azul a Ponte não tomou gol e ele jogando. Falou em alguns, é jovem, né? É um ativo do clube. Poxa, ontem não foi pênalti, o cara dobrou o joelho, o jogador fez falta no Thiagão e a torcida critica o cara. O juiz errou, parte da torcida prefere passar a mão na cabeça do juiz do que apoiar o zagueiro da Ponte. Grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Seu Tigrão e CH, sem ficar em cima do muro, qual o melhor time de Campinas hoje? Se tivesse um derby, quem seria o vencedor? Carlos do Jardim do Lago. Tá mais ou menos daquela lá do muito amigo do Tigrão em CH, mas de qualquer maneira tá aí o assunto para você revelar qual, na sua opinião, é o melhor time de Campinas hoje. Quer saber? Carlos do Jardim do Lago em Campinas. Na minha opinião, não dá para saber. Não sei se as outras pessoas, os outros companheiros têm resposta, eu não tenho não. Desculpa, mas eu não tenho. São campeonatos diferentes, situações diferentes, completamente diferentes. Não, na minha opinião, não dá para comparar uma divisão com a outra. Eu não estou tirando o mérito da Ponte, que é líder com justiça, mas é outra realidade. Eu posso até fazer uma projeção, e até posso fazer e farei. Esse time da Ponte, ele precisa de reforços, evidentemente, para disputar a Série B, como o Guarani também precisa. Então, essa conjectura eu não gosto de fazer e não farei, porque eu não tenho capacidade de fazer esse tipo de comparação nesse momento. Quando os dois times estiverem na Série B, com 5 rodadas, o mesmo ouvinte pode mandar a pergunta que eu respondo. E para você, Tigrão? Não, vamos lá então. Eu não gosto desse negócio de divisões diferentes, não. Sabe? Não gosto, não. O São Bernardo vai disputar a Série C e faz a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista. Série C. E aí? Então na Série C ele já subiu? Não, cada campeonato tem a sua história. Vamos lá, goleiros. Kozlinski e Kaique França. Kaique França é melhor. Lateral direito. Diogo Matheus e o Everton. Diogo Matheus é melhor. Zaga. Lucão e Matheus Silva. Se equivalem. Quarta zaga. Castan e Fábio Sanches. Se equivalem. Lateral esquerda. Jamerson ou Arthur? Jamerson. Meio de campo. Vilela ou Felipe Amaral? Felipe Amaral. Leonaldo ou quem que tá fazendo o segundo volante aí do Guarani, Batista? Richard Rios. Richard Rios é melhor. E o Leonaldo muito próximo. Vou mudar, os dois se equivalem. Se equivalem. Porque o Corinthians quer o Richard Rios e o Vasco quer o Leonaldo. Bragantino quer o Richard Rios e outras equipes grandes do futebol brasileiro estão sondando o Leonaldo. Se equivalem. Elvis e Giovanni Augusto. Se equivalem. No ataque. G ou Nicolas Careca ou Gênison. G. Pablo Diego ou Bruno José. Pablo Diego. Aí a comparação. Sem muro.
Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Faltou o Tigrão dizer entre Hélio dos Anjos e Moser, né? Só faltou esse aí. Mas olha, o Batista... o Moser foi demitido, aí não dá nem para fazer a comparação. Tava aí até ontem, né? Se ele tivesse aí, eu faria a comparação. Eu acho que faltou um jogador aí, que eu escalei num 4-3-2. Faltou um jogador aí, tá? Então, Matheus Jesus e quem que é o par dele no Guarani? Isaac. Se equivalem. Vai, Gleger. Ô, Batista, então, o Hélio dos Anjos completou um ano aí dirigindo o time da Ponte. E sem dúvida nenhuma, o trabalho dele é muito bom. O trabalho que o Hélio dos Anjos fez, e assim, trabalho de recuperação dentro da Série B ano passado. Ah, Gleger, mas o Hélio caiu com a Ponte no Paulista. Meu Deus do céu, ele chegou, não tinha como contratar ninguém, o time caindo pelas tabelas, e ele infelizmente não conseguiu recuperar. E aí fez um trabalho de recuperação, recuperou o time na Série B. A Ponte contratou jogadores interessantíssimos, que foram mantidos, inclusive, para essa temporada, e agora lidera aí a Série B, a Série A2, desculpem, lidera a Série A2 de forma contundente. Então, para mim, o trabalho do Hélio é, sem dúvida nenhuma, muito bom. E o Moisés Moura, né, se ele pode repetir o caminho do Thiago Carpini e do Louser. Eu acredito que não. E eu vou dizer o porquê. O Thiago Carpini, ele teve uma história com o Guarani como jogador, como atleta, teve passagem, conhecia o Brinco de Ouro, voltou como auxiliar técnico, ficou um período ali trabalhando como auxiliar, conhecendo o elenco, conhecendo o clube, conhecendo a torcida, conhecendo os arredores do Brinco de Ouro. E o Louser da mesma coisa, o Humberto a mesma coisa. Então, são características diferentes. Claro, pode ser que amanhã o Moisés faça um belíssimo trabalho, seja mantido e conquiste aí muito mais do que conquistou o Thiago e o Louser. Mas eu não acredito. Não acredito, até porque, eu estava dizendo, ele é muito competente, experiência internacional, mas a primeira experiência dele como técnico do Sub-20 do Guarani não foi boa. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele não foi bem. Né? O time não conseguiu aí andar na competição. E nós vimos os tropeços jogando muito mal, diga-se de passagem. Então eu não acredito. Eu não acredito que o Moisés vai ter aí a mesma trajetória que teve o Thiago Carpini e também o Louser. Batistão. Dê um like aí pra nós, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um joinha aí, dê um like aí pra nós. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista, boa tarde, Tigrão, CH aí, todo mundo aí da Band aí. Eu achei que não foi pênalti também não, olhei umas vezes lá, achei que não foi pênalti, mas sabe como é que é, né, cabeça de árbitro e bumbum de nenê, você não sabe o que vem, né. Mas quanto a esse negócio de garapa aí que você falou aí, que você não gosta de limão na garapa, cada um tem um gosto, né. Eu também, a caipirinha minha é meio diferente também. Eu gosto de caipirinha, mas a minha caipirinha não tem gelo, não tem limão, não tem açúcar. Fazer o quê? Cada um tem um gosto. Abraço aí pra vocês aí. Abraço, muito obrigado. Mais um no ar. Boa tarde, Batista. Tudo bem? Quem tá falando aqui é o Hélio. Eu sou de Hortolândia. Batista, eu quero comentar a respeito de um comentário de um amigo nosso aí. Ele disse da ação que deveria ter feito. Eu quero só retificar, da ação que ainda dá tempo de fazer, da diretoria fazer, para que junte mais torcedores lá em Sorocaba. Realmente é o jogo do ano. Se a gente não gastar um pouquinho de dinheiro agora, a diretoria, né? Um pouquinho de dinheiro agora, pode deixar de arrecadar muito mais o ano que vem. Será que não fica fácil deles verem isso? Precisamos de uma ação amanhã urgente. Encarar o jogo como a decisão. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band.
A respeito dessa mobilização, a pior coisa que tem é ir de ônibus para os estádios de futebol em outra cidade. A polícia militar, não sei o que acontece, eles param os ônibus e só leva para o estádio com 30 minutos de atraso, quando já passou 30 minutos de jogo. Aí que a torcida de ônibus consegue chegar. Teria que ter alguma providência dos clubes em falar com a polícia militar, parar com esse procedimento. É muito ruim. Você paga ingresso inteiro e assiste parte só do jogo. Boa tarde, meu nome é Carlos Cavalcante. Alexandre Bugrino do Cambuí, boa tarde. Impressionante como que algumas equipes que correm risco de rebaixamento no Paulistão também têm chances reais de classificação. É esse regulamento, né? O regulamento é doidão. Ou o time rebaixa ou consegue a classificação. Ele fica ali, né? Andando à beira do abismo, no fio da navalha até o final. Isso para algumas equipes. Outras, como o Palmeiras, o próprio São Paulo, times grandes, já dispararam e já conseguiram antecipadamente, com 3 rodadas antes do término da fase de grupos, a classificação. Vamos ouvir o Hélio dos Anjos. Ele deu entrevista coletiva ontem, ele que hoje está completando 1 ano à frente da comissão técnica do Guarani e falou depois do empate em 1-1 com o Primavera. Vamos falar da Ponte Preta, né? Hélio dos Anjos, empate da Ponte Preta contra o Primavera, placar de 1-1, Hélio dos Anjos, que hoje está completando 1 ano à frente da comissão técnica da Macaca. Hélio dos Anjos no ar. Eu acho que taticamente nós fizemos durante todo o jogo aquilo que nós estamos acostumados a fazer, né? No início de jogo, o primeiro tempo, nós marcamos pressão durante 45 minutos. O adversário ficou muitas vezes sem qualquer condições de saída. Saía na longa, nós ganhávamos, saía na curta, a gente estava ganhando. Os números são altamente positivos a nosso favor, mas nós tínhamos que ter feito mais gols no primeiro tempo. Nós tínhamos que ter feito gols no primeiro tempo. Nós não podemos sobrecarregar o jogo, não matando o jogo no momento certo. E o primeiro tempo nós podíamos sim ter sido melhor, mesmo com o lado direito não produzindo aquilo. Achei que nós ficamos em alguns momentos do jogo posicionando mal, mas tudo isso faz parte, é jogo difícil. Nós hoje queríamos sim ficar com 9 pontos de diferença dos outros colocados, mas 7 pontos nesse momento, com um jogo a mais, para nós é interessante. E a questão agora é a gente fazer outro grande jogo no sábado. O Hélio, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes, cogitou-se, pelo menos na nossa equipe, a possibilidade de você colocar um time bem mesclado no jogo de hoje, visando exatamente a Copa do Brasil, esse jogo tão importante contra o Fluminense. Não era parte da sua estratégia mandar um time mais alternativo, poupar alguns jogadores já pensando no jogo da próxima quarta-feira? Terça-feira, aliás. O jogo é terça-feira. O jogo é terça-feira, o jogo não é sábado. Eu não tenho a decisão de Copa do Brasil sábado. Sabe, essas coisas assim, muitas vezes as pessoas fazem um julgamento depois do acontecido. Eu não faço, eu não posso tomar decisões, você entende? Pensando assim, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Todos os jogadores que foram para campo hoje, eles foram totalmente preparados. Para ser sincero, o jogador que foi menos preparado para dentro do campo hoje, Fábio. Menos preparado. Eu queria 45 minutos do Fábio. Para mim era o suficiente. O Fábio foi escalado ontem, numa conversa que eu tive com ele. Você entende? Eu achei que ele apresentou um déficit muito grande no treinamento que nós fizemos em função dele hoje é quarta, né? Na segunda. E aí ontem eu falei, poxa, tô planejando ia entrar com o Fábio. Ontem eu tive uma conversa com ele e falou, não, professor, pode contar comigo. Só que eu queria contar com ele 60 minutos. Eu não queria, eu estava preparado para o Thiago entrar e era no lugar do Fábio. Aí o Matheus apresenta uma situação de cansaço generalizado. Cansou, perna pesou, você tem que tirar. Você tá entendendo? E o Matheus tem sido assim, tá no batente. É um jogador que está também no seu melhor momento, peso, físico, técnico, né? Então eu não quis correr aquele risco e o Fábio se garantiu. O Fábio deu um toque para mim que não, tô bem, vou pro jogo e fez, né? Um belo jogo na minha visão. Não sei se vou usá-lo sábado, porque eu tenho que pensar na recuperação desse jogador. Mas o que eu gostaria de ter feito, nós fizemos. Colocamos um time, nós jogamos sábado, né? Nós jogamos 4 dias depois, 3 dias depois, né? À noite.
Então estava tudo muito bom, todo mundo muito bem. O Matheus já vinha apresentando um cansaço maior, até pela característica de jogo nossa, que os zagueiros têm que armar muito. E uma pena foi o Elvis. Eu tenho preocupação com isso, tenho preocupação técnica com o outro jogador, né? Eu acho que o Gé, ele está um pouco cansado mentalmente. Então o jogador vem para essa condição, o Gé já está produzindo muito mais do que a gente imaginava, mas estou preocupado com esse cansaço mental dele. Daqui a pouco é um jogador também que pode ficar fora no sábado. Aí o Hélio dos Anjos comentando, inclusive, sobre possibilidade de não colocar para jogar o Fábio Sanches. Estava muito tempo parado, ele teve um problema, uma torção no tornozelo, ainda na pré-temporada lá em Itu. Fez ontem a estreia, tinha ficado no banco na rodada anterior contra a Santista e ontem começou jogando. Disse aí o Hélio, era planejamento jogar 60 minutos, mas teve que mudar a alteração porque o Matheus Silva não tinha condição de continuar, estafa muscular. E aí, felizmente, né, o Fábio Sanches conseguiu chegar até no final do jogo, mas deve se ausentar sábado, 11 da manhã, lá em Leme, para que esteja inteiro no jogo da Copa do Brasil, lá na terça-feira, 21h30, contra o Fluminense do Piauí. Vamos lá, Tigrão, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, achou o que da partida? E também diga aí se o resultado foi justo 1-1, hein, Tigrão? Eu acho que o Primavera veio bem armado defensivamente, acabou fazendo aí um segundo tempo absolutamente superior àquilo que fez na primeira etapa, onde ele apenas e tão somente se defendeu, né? E no segundo tempo saiu um pouco para jogar e só jogou também quando estava em desvantagem no marcador. A Ponte fez o gol a 5 minutos do segundo tempo e jogou melhor na segunda etapa do que no primeiro tempo, também é verdade. A Ponte criou mais no primeiro tempo e não fez, e criou menos no segundo tempo e fez. O Primavera só tratou de jogar, eu acho que ele superestimou o time da Ponte e subestimou a sua capacidade, porque se ele tivesse feito o que fez dos 5 aos 30 minutos, quando ele empatou o jogo, certamente a equipe do Primavera poderia ter saído até com a vitória, porque a Ponte estava numa noite de pouca inspiração, apesar do bom primeiro tempo. Agora, quando você me pergunta se é justo ou não, e tá aí uma polêmica, uma opinião disse que foi pênalti, e umas 5 ou 6 disseram que não foi, né? Eu, com esse recurso agora aí, da partida está sendo, aliás, não precisa nem ser com esse recurso, a gente tem outros recursos, mas a partida está sendo transmitida pelo canal da Federação Paulista de Futebol, pelo YouTube, e o arquivo do jogo fica lá, os melhores momentos, etc. Eu confesso a você que, para não vir aqui falar bobagem, eu vi 12 vezes, eu falei isso ontem no jogo aberto, eu vi 12 vezes, 12, o lance do pênalti, inclusive congelando a imagem. E cheguei à conclusão que foi um escândalo, foi um absurdo, foi um furto qualificado. Porque o jogador Felipe Cruz, número 7, da equipe do Primavera que sofre o pênalti, ele já tinha perdido a bola. Ele já está caindo. Aí ele coloca o braço dele por baixo do braço do Thiago, como se fosse dar o braço assim para passear na praça. Ele laça, como se fosse um anzol, o laço do Thiago e puxa o Thiago para cima dele. A falta foi dele, mas eu estou dizendo com a propriedade de quem parou 12 vezes a imagem, botou em câmera lenta, voltou, voltou, e viu em tempo real e viu em velocidade real. Falta de ataque. O juiz deu pênalti. Entrou na conversa do menino lá de Indaiatuba. O jogador de futebol é assim, como o da Ponte também tenta toda hora cavar pênalti. Teve uma aí do Guipira que eu fiquei com vergonha por ele, de um pênalti que ele tentou cavar no segundo tempo. O jogador já tinha tirado a bola, já tinha tirado a perna, já tinha ido lá pegar uma água com o massagista no banco,
E aí o Guipira pulou, ele me pegou. Mas o jogador do Primavera já tinha saído dele há 5 minutos. E ele mergulhou, merecia um cartão amarelo. Então não é só o do Primavera que faz isso, né? Todos os times de futebol, nesse vício do futebol brasileiro de encenação, todo mundo tem esse vício que é ruim, e enfeia o futebol, atrasa o futebol, todo mundo faz. E tem juiz que entra e tem juiz que não entra. Então, quando você me pergunta se foi justo, eu tenho que dizer que o gol do Primavera foi irregular. Ele, na origem, ele foi através de um pênalti que, na origem, não existiu. Mas o Primavera poderia ter empatado com o Bruno Santos, talvez o lance mais bonito do jogo, e aí entra o negócio de ver de novo, congelar a imagem e tal. Aí o Edu pensou um monte de defesa e ele não viu essa defesa do Kaique França. E eu também não vi. E o Gleger também não viu. E o Catarino também não viu. Então não é culpa do Edu, não, nem da produção dele. Aquela bola que a Ponte tomou no travessão, quando estava 1-0 ainda para a Ponte, e o Primavera já dava a pinta de que ia empatar o jogo, o Kaique França, numa imagem especial por trás do gol, ele toca na bola, dá um leve desvio nela, por isso que ela vai no travessão, senão estava dentro. Então o Primavera estava bem, e ali foi a defesa do jogo, mas nós não votamos nela porque ninguém viu, fui ver meia-noite. E o lance do pênalti foi a mesma coisa. Eu fiquei vendo muito tempo, e cheguei à conclusão de que foi um dos pênaltis mais inexistentes dos últimos tempos no estádio Moisés Lucarelli. Mas o juiz deu, como poderia ter dado também um inexistente para a Ponte. Poderia também. Não acho que ele fez de caso pensado, má fé, nada disso. É que ele é ruim mesmo. Ele entrou na encenação e não viu, e ele não tem o VAR. Era ele e ele. Auxiliar não se meteu, quarto árbitro não se meteu, ele estava bem colocado e deu um pênalti absurdo. Baseado no fato de que o gol de empate do Primavera, mesmo tendo criado, mas a Ponte também meteu bola na trave no primeiro tempo do Pablo Diego, também com toque do goleiro, né? E a gente elegeu como a defesa do jogo, o Gleger votou nessa, eu votei naquela que o André Luiz tirou com o pé. Então, pau pra lá, pau pra cá, a Ponte criou mais no primeiro tempo, acho que o Primavera foi melhor no segundo tempo, mas, resumindo em síntese, o Primavera empatou com um lance irregular. Irregular. Pênalti inventado, absurdamente inexistente. Então o placar foi injusto em função disso. O Primavera não fez um gol legal. Ele fez um gol que teve como origem um lance irregular. Por isso, para mim, injusto o placar. E para você, Gleger Zorzin, também sobre o lance do Elvis. O técnico insistiu com o time titular, já tinha feito 5 substituições e manteve o Elvis em campo e agora perdeu o jogador no mínimo por 20 dias, hein, Gleger? Ô Batista, quando o Hélio diz aí, né, na coletiva que o único jogador que não estava 100% era o Fábio Sanches, nós temos aqui que concordar, porque você chega para escalar o seu time num jogo durante a semana. O seu jogo decisivo é na próxima semana, na terça-feira, quase uma semana de distância, que dá para descansar completamente o time. Se ele quisesse que tirar algum jogador, dar descanso para algum jogador, poupar algum jogador, deveria ser no próximo jogo, no sábado, contra a Lemense. Aí, ok. Mas, poxa vida, você tem um jogo durante a semana, que você dá para escalar um time que, olha, que para mim, uma ressalva aí na lateral direita, porque a gente ainda não sabe se é o Luiz Felipe, se é o Mailton, se é o Everton, que é o jogador titular da posição, a gente ainda não sabe. O restante é o time da Ponte, é o time que, se amanhã ou depois a Ponte for disputar uma final de Série A2 e ele tiver todo mundo à disposição, é o time que vai a campo. É o time titular da Ponte. Meio de campo com Leonardo, Amaral, Matheus Jesus e Elvis. Na frente, Gé e Pablo Diego. Né? A primeira linha aí, o Everton, ou o Mailton, ou o Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus e Arthur, e o Kaique França
no gol. Esse é o time da Ponte. Né? Esse é o time da Ponte titular que o Hélio pensa para a sequência. Então ele tem a oportunidade de escalar. O jogo daqui uma semana. Pô, por que não vai escalar? Ah, mas tem que poupar o jogador, porque a sequência tá ruim. Olha, Boris, mas tem a fisiologia, tem os exames de secar. Quantas vezes nós vimos aqui o Hélio já poupando os jogadores? Ele poupou vários jogadores aí. Aquele jogo que nós falávamos aqui, conjecturávamos, foi isso aí, foi um acordo lá com os caras, ó, se não tiver legal, toma um cartãozinho, o terceiro cartão, já dá um descanso, já mata os dois cartões que tá pendurado, então já fica fora do jogo lá da Linense. E aí teve 2 ou 3 jogadores que tomaram o cartão, ficaram fora. Era uma forma de você descansar o jogador e já eliminar os cartões. E agiu, na minha opinião, corretamente. O Hélio disse que não, né? Desconversou, mas como não? Não tá errado. Não tá errado. Então você descansa o jogador, automaticamente mata os cartões. Então, assim, não vou ficar culpando o Hélio pela escalação do Elvis. Eu, se fosse o treinador e o Elvis estivesse em condições, seria titular também na partida de ontem. Isso é fato. Poderia ter machucado no treinamento, por exemplo. Não tem aquele treinamento na véspera do jogo aí que os caras fazem lá, não vou nem dizer o recreativo, mas naquele treino que eles encurtam o campo, né? Um treinamento reduzido, poderia machucar naquele treino, porque a gente percebe que ali no momento ele vai aumentar a intensidade, e o Elvis não é um jogador com essa característica, né? De dar uma arrancada, de partir para cima para tentar uma roubada de bola, ele não tem essa característica. E a hora que ele elevou a intensidade, numa disputa de bola ali, ele sentiu a posterior. É uma fatalidade, tá? Então, essa é a minha opinião. E outro detalhe, hein? Você tem 3 competições no ano. Você vai ter só um jogador para a posição? Por isso que o Hélio, na coletiva, ele disse, não, se nós perdemos o Elvis aí, já tô com o time aqui na cabeça, e ele tá muito certo. Porque amanhã ou depois vai acontecer, vai tomar um cartão, vai ficar gripado, como o Elvis já ficou, vai sentir uma contusão, vai ter uma lesão muscular. Então, assim, o que tem que fazer é o planejamento, e o Cássio Gabriel, que é o substituto imediato, tem entrado bem. Inclusive ontem, ele entrou na partida e, na minha opinião, ele entrou bem. Teve uma chance ou outra ali, que se o Elvis está em campo, poderia ter evoluído a jogada e a Ponte ter vencido o jogo. Então, olha, para mim o resultado foi ok. Ok por quê? Claro, para mim a Ponte também mereceu a vitória. Foi melhor ao maior tempo do jogo. Teve um gol feito pelo Primavera, que na minha opinião também foi irregular. Nós falamos isso hoje no programa Os Donos da Bola. Falamos eu e o Tigrão ontem na transmissão. Foi totalmente irregular. E o árbitro da partida estava emocionalmente assustado. Você percebia na fisionomia do cara. O cara não estava pronto para apitar um jogo daquela envergadura. De forma alguma. Estava pronto para apitar um sub-20, né? Um jogo aí de uma Bzinha, de uma Série A3. Mas para apitar um jogo aí, onde está jogando um time que tem uma torcida como tem a Ponte, que tem um estádio de muita tradição, e que está enfrentando aí um time aqui da região, primeira vez que se enfrentam em jogos oficiais, o Primavera também fazendo um campeonato muito regular, porque está no G8, e se a competição terminasse hoje estaria classificado. Então ele sentiu o jogo, sentiu, estava assustadão, né? Na cobrança do Hélio ali, e o Hélio ele fala o jogo todo, isso é característica dele, não tem como. O cara que já é experiente já sabe, pô, vou apitar o jogo da Ponte. Pô, Helião, pô, a gente já conhece de outros carnavais, né? Vai estar lá, vai estar gesticulando, não. Ele assustado, falando alto com o Hélio, depois foi lá, deu o cartão amarelo. Cara, isso aí mostra que ele não estava legal pro jogo. E aí deu um pênalti que não foi. O atacante é que faz a falta no Thiagão. Então, assim, o torcedor ficou, né, criticando o Thiagão, que isso, que aquilo. Não dá pra botar na conta dele esse pênalti. Porque ele foi numa disputa de jogo normal e o árbitro entrou aí na malandragem do atacante do Primavera e deu o pênalti. E aí o Primavera, competente, o jogador, foi lá, botou a bola no cantinho, tirando do Kaique, fazendo um belo gol de pênalti. Então, Batista, eu acho que o jogo foi ok, por quê? Porque é uma competição como a Série A2, e da forma com que está a Ponte na tabela, você vai ter um empate ou outro, vai ter amanhã ou depois vai acontecer uma derrota ou outra, isso vai acontecer. Isso é absolutamente normal.
A Ponte, ou o torcedor quer que a Ponte ganhe tudo daqui para frente? Claro que quer, mas vai acontecer um tropeço ou outro. Vai ter um dia que você não vai estar legal. Vai ter um dia que o goleiro do time adversário, o seu André Luiz, como foi ontem, fechou o gol, pô. No primeiro tempo, se a Ponte vira 3-0, eu e o Tigrão está falando, resultado absolutamente normal. Que a Ponte criou oportunidades claras de gol. Porque aquela defesa que ele faz no chute do Pablo Diego é impressionante, pô. A bola vai saindo, tanto que o Pablo Diego no segundo tempo tentou do mesmo jeito e aí ele não alcançou. Foi lá, tocou na bola, a bola pegou na trave ainda e saiu. Aquele outro lance do Pablo Diego também que ele tira com o pé, já mais em cima dele, mas faz um movimento de reflexo. Teve uma cabeçada também, se eu não me engano, do Pablo Diego também. Ele vai lá no cantinho. Então, ou seja, só aqui eu já citei 3 lances que poderia ter sido o gol da Ponte. Então, por esse aspecto, o resultado ok pela situação da Ponte na competição e o enfrentando o Primavera, que vive um bom momento, né, ô Batista? E aí, CH, a sua opinião também sobre o jogo da Ponte, por que, na sua opinião, que a Ponte não conseguiu vencer a partida em CH? Por vários aspectos, né, Batista? Ela não conseguiu vencer porque o juiz prejudicou a Ponte, número 1. Não foi pênalti. A tremenda lambança da arbitragem que não tinha nenhum preparo técnico e emocional para apitar o jogo. Esse foi o primeiro aspecto. Segundo, incompetência dos atacantes. No primeiro tempo a Ponte teve chance para poder botar a bola para dentro e não fez isso. O próprio técnico aí deu de novo, é a segunda coletiva que ele dá uma cornetada, entre aspas, no Jefferson. Falando, não está preparado, não está isso, não está aquilo, e realmente o Jefferson das primeiras rodadas é diferente das 2 últimas partidas. Não estou criticando, isso é constatação de desempenho. Estou falando do jogo de ontem. Não falei que ele é mau jogador e nem que ele tem que ir para o banco. Não estou dizendo isso. Então, e faltou precisão para os outros também. E sobre essa, se é que dá para chamar de polêmica, é polêmica porque os ouvintes estão se manifestando. Devia ter colocado o time reserva, essa coisa toda. O que eu penso? Eu até a partida de ontem vinha elogiando o planejamento de escolha do técnico, do Hélio dos Anjos. Eu não posso ser incoerente e criticar agora só porque o Elvis machucou. Fatalidade o que aconteceu. Isso faz parte, pode machucar subindo no ônibus, no gorilão. Pode esticar a perna e machucar. Então, não tem essa. Se ele escolheu como comandante botar o time titular, isso tem que ser respeitado. Eu não vejo treino, eu não sei qual que é o planejamento, eu não tenho os dados de cansaço do grupo. Eu não posso dizer um negócio desse no achômetro. Olha, eu acho isso, eu não posso. E se eu elogiei até agora, eu tenho que manter a coerência. Estou falando eu. Todas as escolhas que ele fez, descansa 5, põe 3 para jogar, ou vice-versa, ou 1, ou 2, ou meia dúzia, eu concordei. Nesse caso, é um fato isolado. Eu faria diferente? Faria. Mas é só uma opinião. Eu faria diferente, mas não posso dizer que está errado, Hélio. Não posso. Mesmo porque o time é líder da competição, né? Então, contra fato não há argumento. Poderia ser diferente, mas não foi. Paciência. Como muitas vezes ele acertou e até contou com a sorte, agora a sorte, nesse caso, ficou de lado. Então vamos torcer para que o Elvis volte o mais rápido possível, porque eu entendo que é um grande problema. Não contar com ele em qualquer partida, seja Copa do Brasil, próxima fase da A2, faz muita falta. Apesar do momento interessante e bom do Cássio Gabriel. Só que o Cássio Gabriel não é o Elvis. Não chega nem perto. Característica diferente, e a bola parada do Elvis decidiu, muitas partidas para a Ponte. Quando a coisa aperta, aparece o pé preciso dele na cabeça de algum jogador ou de uma cobrança de falta magistral. Vai fazer falta. E agora é tentar achar um caminho diferente sem o Elvis, caso ele fique um bom tempo fora. E a Ponte, eu acho que o resultado de ontem é absolutamente normal. Esse tropeço, entre aspas, eu gostei do Primavera, eu acho que ele tem um time respeitável, não tem 17 pontos à toa, é um time bem dirigido, com jogadores interessantes. No segundo tempo eles colocaram também, muito por culpa da Ponte, né? A Ponte fez 1-0, deu uma tentativa de administrada e quebrou a cara.
Não tinha que ter administrado, tinha que ter feito 2 ou 3 para administrar depois. Não deu certo, mas faz parte. Não dá para dizer, olha, isso aqui está certo, está errado, estamos com medo na próxima fase. Não é nada disso. Na próxima fase a intensidade é outra, a mobilização é outra, e o time já demonstrou nessa Série A2 que é muito forte. Talvez seja, ao lado do Novo Horizontino, na minha modesta opinião, os 2 mais fortes da divisão. E a tendência que os 2 façam a final é muito grande. Só que isso é no campo teórico, não dá para afirmar. Então, eu gostei de algumas coisas que vi, acho que poderia caprichar um pouco mais no primeiro tempo, tinha matado o jogo, e vou repetir. O Primavera, com todo respeito, só empatou o jogo de ontem porque o juizão deu um pênalti inexistente pró Primavera. Batista. E já tudo sobre o Guarani que enfrenta a Inter, mas o jogo será em Sorocaba. Dê um like aí pra nós. Dê um joinha, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, seja, é de graça. Não paga nada. Dê um like aí pra nós, vai. Dê um joinha aí pra gente. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí e região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite a folia de ofertas preparada para você com descontos incríveis. Precisa de um local para armazenar e transportar suas ferramentas com facilidade? Então, aproveite a caixa sanfonada para ferramentas da Marcon, com 5 gavetas. Compre por apenas R$ 104,90. É isso mesmo, apenas R$ 104,90. E para regar o seu jardim ou lavar o carro, quintal, com pouco esforço, tem a mangueira Superflex de 0,5 polegada. É isso aí, 0,5 polegada, 25 metros com engate da Tramontina por apenas R$ 97,90. Sim, apenas R$ 97,90. E preste atenção, a Anhanguera está cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência. Confira tudo isso e muito mais na Anhanguera. Lojas em Campinas, Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Em Jundiaí, Avenida 14 de Dezembro, 1501, Vila Mafalda. Em Limeira, Via Francisco D'Andréia, 6.667, Porto Real 2. É ali próximo do estádio Limeirão. Para saber mais, acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. Ouvinte no ar, 18h15, ouvinte falando conosco. Boa tarde a todos aí da equipe da Band, Batista, Tigrão, CH, Gleger. Gosto de todos vocês, alguns conheço pessoalmente. Enfim, a minha pergunta é: após o acontecido ontem no jogo da Ponte e Primavera, do pênalti, que foi um absurdo, que não foi pênalti, o Tigrão no final falou exatamente o que eu conversei com o Edu por WhatsApp. Eu falei que o atacante se enroscou no zagueiro da Ponte, no Thiagão, e levou o Thiago para cima dele. Foi falta do atacante no Thiagão. Pergunta minha: ainda tem gente na imprensa que é contra o VAR? Vocês não acham que o VAR veio para diminuir os erros, não isentar de 100%, mas diminuir os erros? O VAR, e alguns ainda da mídia criticam o VAR, que falam que o futebol perdeu aquele gosto de no outro dia discutir se foi pênalti, não foi pênalti, foi falta, não foi falta. Alguns são contra o VAR. Ainda tem gente contra o VAR? Se tem VAR ontem, não dava o pênalti. Me responde, Tigrão. Ouvinte participando conosco, Batista. mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Rádio Bandeirantes. Boiate de Hortolândia. Tigrão, a macaca vai subir, pode marcar aí. E Bugrão,
Se não quiser cair, contrata o Toninho Cecílio e taca aí. Você vai ver só. Ele põe esses pernas de pau tudo pra jogar bola. Você vai ver só. Aí não cai não. Aí vai se manter. O ano que vem tem derby do Paulistão. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Um rápido intervalo. Voltamos já 18h17. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Torcedor bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na sala do Sócio Campeão no estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18h18, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. O ouvinte fez uma colocação muito pertinente. Aí o penúltimo ouvinte, infelizmente eu não anotei o nome dele aqui, mas eu amo o VAR. O que eu não suporto são os operadores do VAR. Teve um jogo aqui entre Ponte e Vila Nova, pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2021, em que a bola bateu na coxa e no peito do zagueiro da Ponte. Coxa e peito. Tórax. E o juiz deixou seguir. Aí o VAR, não contente com a interpretação do juiz, todo mundo viu o que aconteceu. Chamou o juiz. E o pior de tudo, o juiz foi lá, viu no monitor na beira do gramado, voltou atrás e deu o pênalti. Quer dizer, o VAR chamou quando não deveria chamar, não houve nada, e ainda influenciou o cabeça oca do juiz. Ponte e Vila Nova. Ponte ganhava um jogo e o Vila Nova empatou 1-1 de pênalti. Tem até o nome dos jogadores aqui envolvidos. Então, o VAR é maravilhoso. Um VAR sério ontem chamaria o juiz e, negão, não foi nada. O cara que enroscou o braço aí, puxou o zagueiro pra cima dele. Agora, quando no VAR, ou tem cara míope, ou tem cara mal intencionado, seja ele lá na sala do VAR, ou seja ele dentro do gramado quando vai pro VAR, aí fica tudo errado. Então eu amo o VAR, só não gosto quando o VAR vira aquele robô que é programado para o mal. Não sei se eu fui claro. Leandro Boles, informações do Guarani, 18h20 aqui no Esporte em Debate, diz aí Boles. Informações do Guarani aqui na programação da Bandeirantes. Na tarde de ontem, agentes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, do Batalhão de Operações Especiais, o BAEP da Polícia Militar e representantes da Federação Paulista de Futebol vistoriaram o estádio Major José Levi Sobrinho Limeirão e decidiram pela interdição do estádio. A diretoria da Inter realizou reparos no gramado para tentar reverter a interdição, mas não conseguiu. Com isso, a partida entre Guarani e Inter foi transferida para o estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, no sábado às 16 horas. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, o presidente Ricardo Moisés e o superintendente Rodrigo Pastana confirmaram que Moisés Moura, técnico do Sub-20, vai dirigir o time interinamente ao lado de Benhur Moreira.
auxiliar fixo da casa, na reta final do Paulistão. E aqui a decisão envolvendo o novo treinador ficará para depois da eleição, marcada para 12 de março. O Guarani contará com o retorno de 2 titulares para o jogo contra a Inter, o zagueiro Luciano Castan e o lateral esquerdo Gemerson, que cumpriram suspensão no último sábado na derrota por 1-0 para a Ferroviária, ficam à disposição. O goleiro Kozlinski, o lateral esquerdo Mike e o atacante Derek, que se recuperaram de lesão, mas ainda sem condições de atuar, seguem de fora. Com 10 pontos, o Bugre já está fora da briga por uma vaga às quartas de final e ainda corre risco de rebaixamento. Lateral direito Lucas Marques voltou ao Guarani. O jogador foi reprovado nos exames médicos no Remo. Com uma lesão muscular, o jogador vai precisar de 2 semanas de tratamento para ficar à disposição da comissão técnica. Foi esse problema físico que impediu o acerto com o time paraense. O clube Remo tinha a necessidade de utilização imediata. Como o contrato de empréstimo com o Guarani continua vigente, ele retornou ao Bugre. Ele pertence ao Grêmio Prudente. Vamos ouvir o Pastana, Rodrigo Pastana, que é o executivo de futebol, diz que o técnico será contratado só depois das eleições. O pleito está marcado para o dia 12 de março e aí só depois é que o Guarani vai passar a pensar em treinador. Mas ele deu o perfil. Qual o perfil do treinador que o Guarani pretende contratar? Vamos ouvi-lo. O perfil que nós desejamos é que ele tenha alguma experiência na Série B, é o objetivo maior do clube. São 38 rodadas em praticamente 7 meses, é um campeonato longo, desgastante. Então nós preferimos que seja um treinador que tenha alguma vivência na Série B e que tenha também conhecimento sobre os nossos atletas, sobre os atletas que hoje já constam no elenco. Eu não respondi a pergunta anterior até o fim, você me desculpa, mas serve como complemento para a sua, referente a alterações. Nós só podemos fazer alterações a partir do dia 10 de março, que nós temos 4 trocas no regulamento atual para disputa sequencial de um campeonato do interior. Então, assim, não se esperem que nós vamos trocar 50%, 60% do elenco. Nós não acreditamos nisso. Quando a gente vence, não está tudo certo. Quando a gente perde, não está tudo errado. Todo esse elenco que está aí não foi construído só pela mão do Moser, foi construído a várias mãos. Então, a gente acredita, sim, nesse elenco, que ele possa, sim, reverter essa situação. E foi por isso que a gente optou pela troca da comissão técnica. Ok, tá aí o Rodrigo Pastana dando, portanto, o perfil do treinador que será contratado. Dê um like aí pra nós, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like, dê um joinha, manda pra cá um joinha. Bom, CH, falando sobre o jogo lá em Sorocaba, primeiro se muda alguma coisa, o jogo ser em Limeira ou Sorocaba, e também se você acredita em alguma modificação mais significativa. Nem sei se o elenco do Guarani permite esse tipo de coisa, mas o Mozart não vai comandar o time. E quem vai comandar o time é o Moisés Moura. Ele pode fazer alguma alteração um pouco mais significativa ou não, CH? Bom, tudo no campo teórico. A Internacional de Limeira foi prejudicada por essa modificação. O Guarani não tem nada com isso, tá, gente? Estou dizendo sobre o jogo. Sair de Limeira, ir para Sorocaba. Tem a chuva, tem o acidente que aconteceu lá no Limeirão, e além do prejuízo financeiro que a chuva causou, a Inter toma uma punição e tira o jogo do campo dela. Essa é a federação que tirou o Guarani da Copa do Brasil também, tá? E eu não estou discutindo se tem ou não condição o Limeirão, porque eu não tenho conhecimento se tem ou não. Só estou analisando os fatos. O fato é esse. É melhor para o Guarani jogar em Sorocaba do que jogar em Limeira. Isso teoricamente, pode chegar lá e perder o jogo. Mas virou campo neutro. Era tudo que o Guarani precisava. Sobre o jogo de sábado, eu não acredito em nenhuma modificação significativa. Se eu sou o Moisés e o Benhur, eu vou na mesma linha com alguma modificação em termos de posicionamento, talvez. Agora, não dá para tirar o Tony do gol porque o Kozlinski está machucado. Na lateral direita aí, talvez Alvarinho ou Diogo Matheus.
não acho que faz tanta diferença assim, de qualquer maneira. Teoricamente, o Diogo é melhor. Só teoricamente, porque na prática ele está jogando uma pior que a outra. A zaga é Lucão e Castan. Não tem o que fazer. Jamerson volta. É o lateral esquerdo. Meio campo. Matheus, Richard Rios, Giovanni Augusto, Isaac. 2 na frente. Bruno José e Gênison. Não tem o que fazer. Qualquer coisa diferente disso, e tem um detalhe que a gente falava em off hoje, eu, Batista e o Glegger, eu não ficarei surpreso, estou até me aproximando aqui da câmera, se pintar o Vilela de começo. Não estarei e não ficarei surpreso, tá? Eu não faria isso. De qualquer maneira, o Guarani precisa mais do que a melhor escalação. Precisa de mobilização. Os homens da comissão técnica precisam ganhar um respaldo muito grande da diretoria e dos jogadores. Os jogadores que têm que tirar o Guarani desta confusão. Foram eles que meteram o Guarani nessa. Foram eles que não conseguiram ganhar os jogos. A gente já deixou o Mozart lá atrás, mas eles têm responsabilidade sim. E agora a gente vai ver, né, se esse time, na hora da vera, da decisão, a hora que a porca torce o rabo, se eles realmente são jogadores preparados para jogar no Guarani Futebol Clube. Porque agora o bicho pegou. Agora não pode perder mais. Tem que, no mínimo, empatar com a Inter. E ainda para ver o que vai acontecer para a última rodada. A situação ficou difícil, mas absolutamente possível de ser revertida. Como? Jogando o futebol que eles não estão jogando até agora e se mobilizando. Nem precisa jogar bem, tem que ganhar o jogo. Eu acho que eles são inteligentes suficientemente para entender a gravidade da situação. Então, eles vão ter que correr o dobro, eles vão ter que se dedicar o dobro, vão ter que ter atenção em dobro para, repito, jogar contra a Inter, que precisa da mesma coisa que o Guarani. E lá tem um treinador, o Pintado, e gente competente lá também, que está numa situação difícil também. Então vai ser muito interessante esse jogo de sábado. Agora, eu acho que o Guarani tem total condição de sair dessa situação. Só que o time tem que resolver jogar futebol, né, Batista? E para você, Glegger, falando também, né, a sua opinião sobre a transferência deste jogo lá para Sorocaba e fazendo uma análise, a Inter tem chance ainda de conseguir a classificação. Quais são as dificuldades que o Guarani terá nesse jogo, hein, Glegger? Bom, Batista, primeiro dizer que de qualquer forma, vai fazer um jogo fora de casa. Iria fazer o jogo em Limeira, a Inter jogando nos seus domínios, onde treina, onde tem o seu torcedor, né? Então, assim, levar o jogo para uma outra cidade passa a ficar, como disse o Thiagão, um campo neutro, e isso beneficia o visitante, claro. E o Guarani acabou de jogar lá em Sorocaba e vencer o São Bento por 1-0. O Guarani já está familiarizado lá com o ambiente lá de Sorocaba. Agora, a situação é muito parecida dos dois times, né? Vale ressaltar que no comando técnico da Inter de Limeira tem um treinador experiente, um cara que já conhece o Guarani, inclusive, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pintado lá no Guarani, e ele é um cara que para esses momentos, acredito eu, que seja melhor do que tá levando o Guarani de comissão técnica, aí, que é o Moisés e o Benhur. Ele mexe com os caras, ele tá no pé dos caras durante a semana toda. O vestiário lá da Inter vai ser incendiado, não tenha dúvida disso. Eu conheço muito o Pintado. E é a chance, né, da Inter já sacramentar a permanência e afundar de vez o Guarani. Então, assim, o jogo é difícil como todos os outros. Todos. Todos os jogos são muito difíceis. E quem quer um exemplo? Quem diria que o Guarani ia em Araraquara fazer o jogo que fez e ia perder a partida? Finalzinho, tomar aquele gol que tomou. Então, assim, esse é o futebol. E estava enfrentando naquela ocasião a última colocada. A Ferroviária era a última. Hoje é a Portuguesa, mas antes da partida contra o Guarani, a Ferroviária era a última colocada. E o Guarani teve problema, não fez gol e tomou um gol no finalzinho. Nesse momento agora vai enfrentar um time, na minha opinião, tecnicamente ali, no mesmo nível.
Equilibrado demais o aspecto técnico das duas equipes. Só que a Inter tem um cara experiente no banco, né? Pode fazer a diferença? Claro que pode. Como pode fazer a diferença também o jogo em Sorocaba para o lado do Guarani. E também a mudança no comando. Tá mudando o comando aí. Quando tem essas mudanças, eu sempre quando atuava, a gente via uma certa melhor. Pô, o time parece que não tá legal, não tá encaixando. Algum jogador ali ou outro não tá entendendo aquilo que o treinador tá querendo passar, as coisas não acontecem. Opa, manda embora o treinador. Traz o interino, e aí o interino já é mais aquela, né, vamos lá. E é o que o Moisés está fazendo. O que o Moisés vai ajustar taticamente o Guarani nesse pouco tempo que teve aí? Nada. Benhur deve estar lá, Moisés, é o seguinte, é esse aqui, é aquele ali, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, o que você acha? E se ele for inteligente, ele mantém a mesma plataforma, os mesmos atletas. Tem uma dúvida aí na lateral direita, eu, por exemplo, colocaria o Diogo Matheus, porque não dá para você, para um jogo que você precisa ganhar, ou pelo menos empatar, jogar com um zagueiro de lateral direito, é só coisa da cabeça do Mozart. Desculpe, com todo respeito demais o Mozart, né, um treinador da nova geração aí, beleza, fez um trabalho razoável no Guarani, mas ele tinha algumas invenções, e uma delas era o Alvarinho na lateral direita. Não dá. Mas o Diogo Matheus tá muito mal, não tá bem. Pô, recupera o cara. O que tá acontecendo? Não vale um bate-papo? Pô, Diogo, o Diogo é mau jogador? É um jogador que não ajuda? Pô, já mostrou que tem condição, pô. Titular absoluto do Guarani ano passado, né? Titular absoluto aí quando começou a temporada. Então é só você recuperar o jogador. Às vezes é um problema emocional, às vezes tá sentindo alguma coisa, às vezes o Mozart passava algumas instruções que para ele não se adequava naquilo que ele pensa, daquilo que ele pode executar. Então tem várias coisas que dá para você tentar recuperar o jogador. Por esse aspecto eu recuperaria o Diogo Matheus para essa partida. O jogo é duríssimo, Batista, respondendo a sua pergunta. Duríssimo. Mas dá sim para o Guarani tentar surpreender e trazer um resultado positivo para Campinas. E para você, Tigrão, jogo lá em Sorocaba, partida marcada para as 16h, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes no sábado. Se o jogo fosse em Limeira, qual o percentual de um e de outro? Em Sorocaba, o percentual muda ou continua igual? Em Tigrão? Se fosse em Limeira, o percentual seria de 55% para a Inter e 45% para o Guarani. Sendo em Sorocaba, inverte. É 55% para o Guarani e 45% para a Inter. Portanto, é absolutamente normal uma vitória do Guarani nessa partida. E eu vou dizer mais uma aqui para você, com a classificação aqui, geral do campeonato, aberta aqui no meu smartphone. Ferroviária, bom, de baixo para cima. Última, 16ª. Portuguesa, 6 pontos. Agora tá todo mundo com 10 jogos, tá? Fica mais fácil fazer a análise. Porque quando tinha jogo por realizar, mas o Ituano tem jogo a menos, porque não sei o quê. Agora ninguém mais tem jogo a menos. Ontem igualou tudo. Última, Portuguesa, 6. Antepenúltima, Ferroviária, 15ª, 8. Esses dois são os que cairiam. Ou essas duas, né? São femininas as duas aí, Ferroviária, a Ferroviária e a Portuguesa. Cairiam as duas equipes. 14º, atrás do Guarani, São Bento. Paulo Roberto Santos, campanha virou pó. 9 pontos. 13º, Ituano. 9 pontos. 12º, Inter de Limeira, confronto direto com o Guarani, 10 pontos. 11º, Guarani, 10 pontos, aí é no critério, é no saldo de gols, né? Saldo de gols, saldo da Inter, menos 9, saldo do Guarani, menos 5, ponto. Então o Guarani tem, atrás de si, Inter, Ituano, São Bento, Ferroviária e Portuguesa. Porra, só cai se quiser, né, velho? Então arruma um ponto lá, ele já obriga a Ferroviária a ganhar uma e empatar outra. Porque se a Ferroviária
ganhar uma e perder a outra, ela vai a 11, o Guarani já terá 11 e ganha no critério. O Guarani já tem 3 vitórias e vai ganhar no saldo. Então, sabe, são algumas coisas que às vezes o pessoal cria um pânico maior e vai se enrolando porque quer. É o caso do São Bento, que esteve na zona de classificação do seu grupo e depois naufragou. Sabe, aquelas bobeiras, aqueles nulos mentais que os caras têm dentro de campo, e às vezes o próprio treinador, que é submetido à ordem alienígena que invade o seu cérebro sem que ele perceba, como fez o Paulo Roberto contra o São Paulo, tirou o principal meia do time e botou um zagueiro a mais, chamou Rogério Ceni pra cima. O Rogério Ceni falou assim: pô, ô Paulinho, muito obrigado, hein? Valeu mesmo. 3-0 pro São Paulo, em Sorocaba, em São Bento. Então, não é uma situação calamitosa ainda. Arruma um pontinho lá em Sorocaba que escapa, porque em tudo isso que eu falei aqui, tem confronto direto também. Agora, vou muito na linha daquilo que o CH falou, né? Como é que vai ser o rendimento do time? Vai ser aquele time de altos e baixos? Instável? Irregular? Ou vai ser um time focado em concentrar o jogo inteiro? Ou alguém tem dúvida de que isso que o Gleger falou agora que o Pintado vai fazer de pilhar, alguém tem dúvida que ele vai fazer isso? Que ele vai deixar de fazer isso? E junto com ele, sabe quem que vai estar? O Moraci Santana. Só isso. Só que esses caras não jogam, né? O Moraci já foi fiel escudeiro do Tele Santana, tem um baita do currículo, ganhou título onde foi, mas ele não joga. Nem o Pintado, que era um volante marcador e nada mais que isso. Valente, contenção e importante no esquema tático do Tele. Mas ele aprendeu muito com o Tele. Isso ganha jogo? Não. O time do Guarani é melhor do que o time da Inter. Mas tem que jogar bola. Tem que estar concentrado, tem que estar focado. Está na mão do Guarani a permanência. Por isso que a chance de rebaixamento do Guarani é para os matemáticos. Ela é abaixo de 10%. O Guarani tem 5 times atrás dele, contando com a Inter, que perde no saldo de gols. Então o empate lá é bom para os dois. E se tivermos um jogo também, não que vai ser marmelada, jamais eu diria um negócio desse. Eu não posso falar um negócio desse dentro de um regime profissional. Mas às vezes é um resultado conveniente para os dois, onde ninguém se arrisca tanto. Se tivermos um jogo lá meio barro e meio tijolo, eu não vou me surpreender. Mas é porque fizeram jogo de compadre? Não. Não, é porque a Inter vai tentar ganhar o jogo, mas não vai se expor. Que ela sabe que o empate para ela é muito bom também. E o Guarani vai tentar ganhar o jogo, mas não vai se atirar para cima da Inter desesperadamente e dar o contra-ataque pro Pintado. Ele sabe também que o empate é bom. Então nós teremos um jogo cauteloso de ambos os lados, com os dois querendo ganhar e jogando para ganhar, mas fazendo o possível para não perder e não se expor. Então esse é o jogo que eu estou imaginando para Sorocaba. Ou ninguém pensou nisso ainda? Que os dois com 11 dificilmente serão alcançados por Portuguesa e Ferroviária, que irão para o vinagre. E aí tem no bolo ainda Ituano, São Bento, todo mundo atrás. Esse é o jogo que eu estou imaginando, Batista. Ouvinte no ar. Batista, boa tarde, CH, Gleger, Tigrão. Mas fala uma coisa pra mim, que nesse negócio, a escalação do Guarani. Vai fazer a mesma coisa, vai manter a mesma coisa, tal. É por isso que nunca muda nada. Não tem jogador da base? Esse Rafael mesmo, não seria uma hora boa pra colocar ele lá de começo? O Gênison não tá fazendo gol. Não seria uma boa hora pra testar o Felipe Crisman, pelo menos no primeiro tempo de começo? Pra ver se muda alguma coisa? O Gênison não tá fazendo gol, o Careca não faz gol. Por que não dá uma oportunidade pros meninos da base? Coloca um ataque lá, o Felipe Crisman e o Rafael, pra ver se muda alguma coisa. Se não mudar, no segundo tempo aí volta. Mas pelo menos tenta fazer alguma coisa diferente.
como vocês mesmo dizem, né? Eu já escutei isso daí do Tigrão, já escutei isso do CH, já escutei isso do Gleger. Se você plantar batata, a chance de você colher batata é enorme. A não ser que você mude alguma coisa, né? Agora, fazendo sempre as mesmas coisas, não vai ter resultado diferente. Paulo, do Carlos Lourenço, bugrino da pele até o osso. Aí, se você fizer as mesmas coisas, vai colher sempre os mesmos resultados. Batista. Oi, pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Só para não deixar em aberto aí, deixar de passar uma informação, ele ouvinte que perguntou minha opinião sobre o VAR, eu vi mais de 100 erros absurdos com VAR e tudo. Mas aquele jogo ao qual eu me referi, entre Ponte e Vila Nova, resultado que quase custou a permanência da Ponte na Série A, quem tomou a bola na coxa e no peito, sem nem passar perto do braço, foi o zagueiro Cleilton. E quem marcou o gol de pênalti para o Vila Nova foi o Pedro Júnior, que meses depois, semanas depois, veio jogar na Ponte. Mesmo Pedro Júnior, que naquele 3-0 que a Ponte tomou do Guarani no Paulista do ano passado, foi o cara que tomou um escorregão lá, pisou na casca de banana, saindo com a bola dominada perto da área da Ponte, caiu de boca em cima da bola, perdeu a bola, e aí o Lucão do Break bateu de fora da área no Igor Vinhas e fez o gol. Esse jogo do VAR Vila Nova e Ponte, o juiz mandou seguir, o juiz acertou. E o VAR induziu o juiz a erro. Esse é o VAR que eu recrimino. Agora, o VAR sério, esse, sobe no meu caminhão tranquilamente. Teve um jogo do Guarani contra o Vila Nova, coincidentemente, né? Um gol do Lucão do Break. Um gol legítimo. Com VAR e tudo, o gol foi invalidado. E o Guarani foi prejudicado. Era impedimento, muito bem lembrado. O mesmo Vila Nova. E no mesmo campeonato. Poderia ter custado o rebaixamento para o Guarani. O juiz deu o gol. O VAR chamou, viu? O cara estava impedido lá. Aí não tem tatu que aguenta. Já é duro para o juiz de campo acertar. Aí o cara do VAR vê que ele acertou na decisão dele. Aí chama e induz a erro. Esse VAR não sobe no meu caminhão. Agora, o VAR da tecnologia, o VAR que não é papagaio de pirata, que quer aparecer mais do que um umbigo de vedete, o VAR sério, esse eu acho que veio para ficar. O VAR europeu e não o VAR brasileiro. Como diria inesquecível personagem Bento Carneiro, o imortal Chico Anísio. VAR brasileiro. Dá um like aí pra nós, vai. 18h44, intervalo e voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 ontem à noite no estádio Moisés Lucarelli entre Ponte Preta e Primavera, jogo adiantado da 13ª rodada do Campeonato Paulista. A Ponte Preta jogou com Kaique França, o Everton, depois Luiz Felipe,
Matheus, depois Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Leonaldi, depois Cássio Gabriel, Amaral, depois Gui Pira, Matheus, Jesus e Elvis, Pablo, Diego e Gé, depois Eliel. O Primavera, de André Luiz, Matheus Rocha, Léo, Matheus Santana e Darlan, depois Arthur, Pablo, Murilo, depois Mauro e Luan Martins, Felipe Cruz, depois Carlos, Reginaldo e Bruno Santos, depois Luan Miguel. Os gols do jogo. A Ponte Preta abriu o placar com Pablo Diego aos 5 minutos do segundo tempo, mas o Primavera empatou com Bruno Santos aos 30 minutos também da etapa final. Público, 4.802 presentes para uma renda de R$ 60.500. Arbitragem de João Vitor Gopi. Cartões amarelos para jogadores da Ponte, Amaral, para o técnico Hélio dos Anjos e também para Matheus Jesus. No Primavera, Pablo, Paulo Baia e Arthur. E o único cartão vermelho mostrado para o Thiago Abreu, do time do Primavera. Esta ficha técnica de 1 para a Ponte Preta, 1 para o Primavera, Moisés Lucarelli, 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. São 18 horas e 48 minutos em Campinas, ouvinte no ar da Bandeirantes. Alô, Batista, boa tarde. É Nelson do Chapadão, Tigrão, CH, um abraço a todos. Ô Batista, ontem você narrando com brilhantismo de sempre. Diz uma coisa, Batista, CH, Tigrão, aquele pênalti não existiu, né? A Ponte tem que tomar cuidado agora, Batista, porque a turma vai começar a puxar o tapete dela, porque ela tá na liderança e tal, e eu não sei não, vai vir time aí que vai querer se jogar e o juiz vai cair na onda. Eu presinto isso daí. Ok? O que vocês acham? Um abraço a todos, Nelson do Chapadão. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Alô, Batistão, galera da Band. Um abraço a todos aí. Pessoal, o que vocês acham desse time para sábado? Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan, o Matheus Barbosa, Jamerson, Richard Rios, Giovanni Augusto, né? Isaac, Neilton por dentro como um falso 9 e Bruno José. Dá uma oportunidade pro Neilton, que nós estamos precisando de um cara que tem uma visão melhor do gol. O que vocês achariam aí de colocar o Neilton vindo por dentro como um falso 9? Um abraço a todos aí, Mauro do Carlos Lourenço. Abraço para você, Mauro. Muito obrigado aí pela sua participação. Vamos lá, CH, rapidamente aqui com os comentaristas. Esse time que ele passou aí tem uma alteração, que é o Neilton. Então não joga, na opinião do ouvinte, nem Gênison e nem Nicolas Careca. Aliás, eu nem sei qual é a razão, mas o Neilton não estava nem no banco de reservas lá em Araraquara. E aí, CH? Time, dois jogadores aí que não estão bem. Então, dois jogadores que não estão jogando bem. Nenhum nem outro. Nem o Careca, nem o Gênison. Então, é possível você jogar com um time um pouco mais móvel na frente. Eu também, até hoje, eu não entendi muito bem a pouca utilização do Neilton pelo Mozart. Ele nunca foi, talvez, questionado e também nunca justificou. O Neilton é um cara diferente. Ele é um cara
Eu não sei como é que está o aspecto clínico e físico dele, tá, gente? Eu estou considerando caso ele esteja pronto para jogar. Em ele estando pronto, eu daria um jeito de arrumar um lugarzinho para ele no time, sim. E para você, Tigrão, o ouvinte passou um time aí, né? Só fazendo uma correção, porque ele colocou o Jamerson, lateral esquerdo aí no meio campo, o Matheus Barbosa, mantendo, portanto, como volante, Richard Rios, Isaac e Giovanni Augusto, e na frente, aí sim uma alteração. Entraria, na opinião dele, o Neilton como um falso 9 e o Bruno José sendo mantido no time, hein, Tigrão? Eu falei do Chico Anísio agora há pouco, né, do Bento Carneiro. Como diria um personagem da escolinha do professor Raimundo, o Baltazar da Rocha, concordo, Olho. Eu escalaria esse time aí. Acho que o ouvinte foi muito bem. Ele não mexe quase em nada, essa troca aparente que ele fez aí, é porque ele esqueceu do nome do Jamerson. E aí ele falou o volante primeiro e voltou no lateral, mas claro que o lateral esquerdo é o Jamerson. Ele está fazendo um 4-4-2, com 2 jogadores velozes à frente. O Neilton é um cara veloz, claro que precisa estar bem fisicamente, nós não temos essa avaliação em mãos. Ele, quando veio para o Guarani recentemente, ele não atuava há muito tempo, mas a gente, claro que sempre acredita naquilo que é genético, naquilo que é nato do jogador, e ninguém desaprende de jogar futebol, a não ser que tiver com muita dor, né? Não pode pisar no chão, o tornozelo está inchado, o joelho está baleado, está com a postera aberta, rasgou o músculo, aí não dá para jogar. Se o cara tá inteiro, ele é bom jogador, tem boa visão, tem bom senso de conclusão, e de repente o Pintado vai lá esperando um pivô, como o Gênison, ou como o Nicolas Careca, que não é tão pivô, mas joga dentro da área também, e o Guarani arma uma correria para os lados. Quando a bola for com o Bruno José do lado direito, o Neilton fecha, falso 9, olha lá. Aí sai o Neilton com a bola, fecha o Bruno José, fecha o Isaac, fecha o Giovanni Augusto, fecha o colombiano, o Richard Rios, que chega muitíssimo bem na área, cabeceia bem, chuta bem. Eu faria sim, gostei da ideia, e é aquela história que você sempre fala, né? Se você faz sempre tudo igual, você vai colher sempre as mesmas coisas. E não dá para plantar rabanete e colher beterraba. Os dois são da mesma família de cor. A beterraba, ela é cor de vinho, né? Ela é grená, e o rabanete é vermelho. Mas é uma diferença brutal entre um e outro. Inclusive, no efeito pós-digestão, com aquela formação de gases. Tava demorando, hein? E aí, Gleiger, esse time, se tiver que fazer alguma coisa de diferente, esse aí seria o diferente, não, Gleiger? Antes, ô Batista, se você me permite, você vê que o Tigrão, ele imitou ali o vampiro brasileiro, o Bento Carneiro, e agora imitou o seu Baltazar da Rocha, né? E um ouvinte mandou uma mensagem aqui pra mim no particular, que ele tá imitando esses dois, mas ele tá a cara do seu peru, que é lá da escolinha do professor Raimundo também. Olha, Batista, eu acho... Tá me tirando, pô. Que isso, rapaz? Recebi a falar mensagem rolando agora. o Lero, essas coisas aí. Você tá a cara do seu peru, pô. Seu peru, você tá louco, pô. Não. Pô. Tô com a cara do meu peru, não do seu peru. Ô, Batista, olha assim, eu também estranhei muito, né, sobre o Neilton, porque a expectativa era muito boa em cima desse jogador, né? Chegou, o jogo tecnicamente é muito bom, mas, poxa vida, você trouxe a informação agora, na última partida ele não estava nem no banco. E como é que você vai para um jogo decisivo como esse, né, um jogo onde o Guarani precisa, pelo menos não perder, colocar um jogador... Olha, eu não estou falando aqui tecnicamente, porque tecnicamente nós já analisarmos, e eu defendi várias vezes aqui a escalação dele. E quando recebeu a oportunidade, ele mostrou que está totalmente fora de ritmo, mal fisicamente, né? Então eu acho que o pessoal aí está preparando aí o Neilton para uma Série B, um campeonato um pouco mais longo, dar um pouco mais de cancha para ele. Hoje, assim, é uma alternativa legal, como o CH disse. Se ele tivesse ok, se ele tivesse 100%, mas aparentemente não está.
Então não tem como você vai escalar um jogador que nem no banco estava na última partida para ser o cara desse próximo jogo decisivo. Acho que não faz nenhum sentido. Então, é legal, a estratégia seria legal, mas para esse momento, eu acho que não. E outro detalhe, você tendo o Isaac fazendo a função que ele faz, você precisa do homem da referência. Senão você mata o Giovanni Augusto, se não tiver o homem da referência. Ah, mas vai jogar com 2 homens leves. Bruno José, Neilton, ok. Mas e o Giovanni Augusto? Como é que vai fazer? E o Isaac? Então, assim, precisa ver esses critérios, porque em alguns momentos, e o Mozart descobriu essa escalação, essa plataforma na chegada do Isaac com o Giovanni Augusto, aquele encaixe que deu do lado esquerdo, deu muito certo ano passado. E esse ano não está rendendo. Então, por isso que futebol é apaixonante, né? Porque ele precisa de alternativas. E outra coisa, os times adversários estão de olho, estão marcando. Então, o que precisa lá o Moisés, na minha opinião, é mudar o emocional desses caras. É conseguir recuperar, por exemplo, um jogador como o Diogo Matheus, recuperar, por exemplo, um jogador como o Gênison, que não é ruim, é bom jogador, mas não está conseguindo jogar. Então eu acho que o ponto primordial para essa partida é, sem dúvida nenhuma, o emocional. O Neilton jogou lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo e marcou gol. Neilton e o Anderson, o Botafogo, esse jogo foi 3-2, né? O Guarani perdeu a partida, mas o Neilton esteve em campo e marcou gol. Aí não sei qual é a razão, de repente... Aí ele entrou de titular no próximo jogo e foi mal, não foi isso? Ah, mas tinha que dar uma sequência, né? O cara entrou lá em Ribeirão Preto, fez gol, aí no jogo subsequente ele entra, não vai bem e o cara não aparece nem no banco de reservas. Critério, né, muito rigoroso, não é assim que a banda toca. O Mozart tem a impressão de que meteu os pés pelas mãos. Um abraço para o Marcos Ortiz, do site Planeta Guarani. E ele está dizendo, falamos aqui daquele jogo lá em que o Guarani foi prejudicado pelo VAR. Gol do Lucão do Break, foi 2021. Vila Nova 2, Guarani 2. E ele está dizendo que naquele jogo não teve VAR. O aparelho estava quebrado, não funcionou. Michel Alves arregaçou a bandeira e depois ela bandeirou outro Vila Nova e Guarani no ano passado. Maíra Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul. Depois ela bandeirou o mesmo jogo em 2022. Valeu, Ortiz, grande abraço. 18h59. O seu carro já ferveu alguma vez? Meu amigo, foi a válvula termostática. Ela é a responsável por fazer o motor do seu carro trabalhar sempre na temperatura correta, evitando o superaquecimento. Na Rocha Autopeças, você encontra a válvula termostática da Waller, a fabricante referência do mercado. Mas se o problema for outro, se o seu carro for automático, por exemplo, é preciso trocar o lubrificante e o filtro do câmbio periodicamente. Mas fica tranquilo, na Rocha Autopeças tem lubrificante e filtro na especificação correta, recomendada pelo fabricante, seja seu carro nacional ou importado. Muito importante, na Rocha Autopeças tem a tabela de aplicação para todos os modelos de carros. O pessoal especializado vai vender exatamente o que o seu carro precisa. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para a revisão do seu veículo. São várias lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Vila Nova, no Jardim Campos Elíseos e também no Jardim dos Oliveiras. E tem também em Jundiaí, Indaiatuba e Araraquara. Acesse rochaautopeças.com.br. Intervalo, depois do intervalo, Edu Pinheiro vai falar de um ano de Hélio dos Anjos e também os técnicos que mais dirigiram o time da Macaca. 19-1.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas, acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 19-2, Edu Pinheiro, Hélio dos Anjos está completando um ano no comando técnico da Macaca e os treinadores que mais dirigiram a Ponte Preta. Diz aí, Edu! Muito bem, amigo Batista, amigos da Bandeirantes, olha, Hélio dos Anjos há exatamente um ano. Ele era anunciado como novo técnico da Ponte, 23 de fevereiro de 2022. E olha, ele assumiu, faltavam 4 jogos para terminar o Paulistão, empate com o Mirassol 1 foi a estreia dele, perdeu do Água Santa no Majestoso 1-0, perdeu de 5-0 para o Corinthians no Neoquímica Arena e aquele empate 2-2 contra o Ituano no Majestoso, pronto, Ponte rebaixada. Aí veio o Campeonato Brasileiro, era um campeonato de permanência, de bom. Ele empatou 0-0 com o Guarani no Brinco, no derby, e depois, no segundo turno, venceu o derby 1-0, aquele gol do Fecim. E até esboçou depois uma reação possível de se aproximar aí do G4. Mas ele, como mérito, né, Batista, ele participou de algumas contratações da Ponte, no caso do Elvis... no caso também do Everton, conversou com esses jogadores. Ele esteve ao lado de jogadores formados na base da Ponte. E eu até outro dia fiz aqui uma relação e falei. Jogadores que mesmo quando ele chegou já estavam atuando, mas que também atuaram com ele. O caso do Amaral. O volante Amaral estreou nas mãos do Hélio. Foi contra o Grêmio no primeiro jogo da Série B do ano passado, aquele 0-0 no Majestoso. Mas ele conviveu com o DG, o Eliel, o Jean Carlos, o Leonaldi, já estava jogando, mas continuou com ele. O goleiro Luan, o Matheus Jesus, Pedrão, Pedrinho, o Thiago Oliveira e jogadores que ficaram no banco e que também entraram, o caso do André, do Diogo Mora, João Gabriel, Luan, goleiro Pedrão, meia Vitinho, o Edson, o Felipinho, o Maurício, jogadores que entraram um pouco ou que ainda vão entrar, mas são 19 jogadores revelados na Ponte, nas mãos aí do Hélio. Agora, se você me perguntar na história, né, já aproveitando esse um ano de Ponte, eu falei que nos últimos 40 anos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 técnicos, 7 ficaram um ano. O Carbone entre 84 e 85, Marco Aurélio entre 98 e 99, Vadão entre 2001 e 2002, Abel Braga por todo o ano de 2003, Gilson Klena teve várias passagens, mas ficou de dezembro de 2010 até setembro de 2012, foram 1 ano e 9 meses, bem representativa essa passagem do Gilson Klena, foi quando a Ponte subiu para o Brasileiro, e o Guto Ferreira na sua segunda passagem entre julho de 2014
e agosto de 2015. E agora o Hélio dos Anjos. Então, dos últimos 40 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o Hélio. Na história, vamos lá, mestre Cilinho, já falecido, que Deus o tenha, o que mais dirigiu a Ponte na história, 345 partidas. O Cilinho teve 9 passagens pela Ponte, a última em 95. Nico, Antônio Peixoto Filho, o Nico. É o segundo que mais dirigiu a Ponte na história, 260 partidas. O Nico, ele era um homem de confiança. O treneiro em bola, Nico assumia. O Nico teve 17 passagens como técnico da Ponte. 17. Tá aqui no livro, Ponte Preta, torcida que tem um time do André Pécora e do Stefan Campineiro. O Nico, ele jogou na Ponte entre 1929 e 1935. Era lateral direito. Foram 60 jogos como jogador. Ele chegou, ele tinha 32 anos, encerrou a carreira na Ponte, encerrou na Ponte. Aí o Nico, em 1929, ele ficou na Ponte até 1977. De 1929 como jogador, encerrou como jogador, foi para funcionário até março de 77. Foram 48 anos de Ponte Preta. Foi jogador, treinador, cobrador e morreu como porteiro. E sempre morou nas sedes e depois no Majestoso. Esse é a alma preta e branca. Nico também foi técnico do time amador da Ponte, campeã invicta do estado em 1951. Zuma, Daguia e Homero, Zezinho, Barroso e Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos que depois foi massagista. Netinho, Hilário, Atis, Nobile e Boquita. Foram 45 jogos invictos. Também um título representativo na época. Hoje muita gente não dá valor e tal, mas era um campeonato que tinha campeonato amador do estado, né? 1951. Bom, em terceiro, Zé Duarte, 245, também já falecido. Em quarto, Gilson Kleina, 232 jogos, sua última passagem em fevereiro do ano passado. Marco Aurélio Moreira, 154 jogos, é o quinto. Em sexto, Jair Pisserni, 140, uma passagem muito boa, 81, melhor brasileiro da Ponte, uma grande campanha, um time que era um time que atacava muito, marcava muito gol. Em sétimo, o argentino José Guinelli, 131 jogos. Em oitavo, Vadão, 129, também falecido, que Deus o tenha. A última passagem de Vadão na Ponte foi em abril de 2014. Depois ele foi dirigir a seleção brasileira feminina. Em nono, Nelsinho Batista, 116. Em décimo, Guto Ferreira, com 107 na história. Os 10 maiores que dirigiram a Ponte. Parabéns ao Hélio dos Anjos. Carinhosamente, a gente o chama de o tio Hélio. Ele gosta de uma resenha, hein, Batistão? Valeu, Eduzão. Muito obrigado pela sua participação. 19:09. Ouvinte participando conosco. Mensagem no ar da Bandeirantes. Ô Batista, boa noite. Não é o Waller, é Valer, o nome da fabricante da válvula termostática. Abraço, Renato. Abraço, muito obrigado, Renato. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, bancada da Band. Tigrão, Greger, Batista, CH. O VAR é muito bom. Mas depois que inventaram esses sites de aposta aí, Norberto aqui do Nova Europa, Ponte Pretano da pele até o osso. Ok, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. É o Marcos aqui, Ponte Pretano, da região do Barão Geraldo. Então, sobre o jogo de ontem, o árbitro João aí, esse tal de João aí, Gomes aí, pitou um pênalti inexistente, né? E não acontece nada. Tem que fazer um relatório à Ponte, reclamar, mandar vídeo, né? Porque senão nas quartas e finais aí eles vão aprontar contra a Ponte, aí vão fazer tudo para a Ponte não subir.
Um abraço aí, Batista e todos da mesa aí. O trio aí de hoje. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Bom Ouvinte programa. Alexandre Bugrino, do Cambuí. O Neilton jogou contra o Red Bull, mas ficou marcando lá atrás, daí não deu certo. Mozart prejudicou o jogador nesse jogo. Abraço para você, Alexandre, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão, Gleger, CH. Sobre o jogo de ontem, a Ponte jogou super bem, né? Um pouco chateado que machucou os dois jogadores, mas esse juiz é mal intencionado. Já é o segundo jogo que ele apita da Ponte. Ele apitou Ponte e Juventus também, que foi empate, né? E, sabe, eu fico pensando nessas casas de aposta aí, sabe? Eu não sei, tem hora que eu acho que alguma coisa acontece nos bastidores, na escuridão do futebol aí, viu? Falar a verdade mesmo, né? Pode ver que tá aparecendo coisa aí no Campeonato Brasileiro, não é nem um resultado de partida, é escanteio, é pênalti, é pênalti em tal número, no tempo de jogo, né? E outra coisa, a Copa do Brasil já tá tendo algumas surpresas, né? O Londrina foi eliminado, o Cuiabá foi eliminado por um time da Série D, né? O Scala jogou bem pra caramba, o zagueiro fez 3 gols, né? O zagueiro fez 3 gols, 2 de cabeça e um chutão no último minuto de jogo. E a Chapecoense também rodou. Aqui não vai ser jogo fácil. Esse time que vai jogar com a Ponte lá, perdeu ontem pro Ceará de 5-2. Eu assisti o jogo. Né? Não é tão forte assim, mas Copa do Brasil, né? É isso aí. Alexandro Centro, Ponte Pretano, da pele até o osso. Obrigado pra vocês e bom restinho de semana. Abraço, muito obrigado. Aliás, quem queria saber se vai ter transmissão do jogo na TV, Fluminense do Piauí, Ponte Preta, terça, 21h30, não tem televisão. Esse jogo, quem tem os direitos de transmissão é a Amazon Video. Vai transmitir pela internet. Não tem televisão. Pautas, notícias do dia, mas não tem ligação com os times de Campinas. Corinthians se aproxima de acerto com Christian Barleta do São Bernardo. Após anunciar Luiz Adriano, o Inter se aproxima de acerto por Ener Valencia do Equador. E Conmebol analisa gritos racistas da torcida do Carabobo da Venezuela e promete punição. São 3 assuntos, Gleger. Qual que você quer comentar, hein, Gleger? Pode repetir, por gentileza, Batista? Corinthians está se aproximando da contratação do Christian Barleta, jogador do São Bernardo. Após anunciar Luiz Adriano, o Inter se aproxima de acerto por Ener Valencia do Equador. E a Conmebol analisa gritos racistas da torcida do Carabobo, time da Venezuela, e promete punição. Olha, Batista, essa questão do racismo aí é um absurdo, né? Isso aí a gente está falando aqui diversas vezes, todo mundo, o mundo inteiro se mobilizando contra isso, e todas as vezes a gente está vendo acontecer. Eu acho que precisa ser um pouco mais criteriosos, pessoal que analisa, que julga isso, e começar a pesar. Eu disse isso, inclusive, naquela questão lá que foi estabelecida aí pela CBF, que, né, que vai ter uma multa, que isso, que aquilo. Não, eu tiraria pontos do time, porque aí o torcedor vai começar a ver o seu time na segunda divisão e ele vai ser o culpado por causa disso. Então eu acho que tem que ser um pouco mais rigorosos na questão dessa análise da questão do racismo. E assim, é um tremendo absurdo nós estarmos hoje em 2023 e estarmos vivendo isso ainda. E para você, CH, qual assunto aqui dos 3 você quer comentar? Sobre essa transferência do Ener Valencia, jogador equatoriano, para o Internacional. Esse jogador, ele é um ótimo atacante, não é? Ele já fez 23 gols na temporada, é um jogador muito rápido, e o Internacional contrata um cara
né, muito diferente. Ele está jogando no Fenerbahçe da Turquia, tem interesse, já assinou em sigilo, né? Estão tentando segurar a situação, mas vazou a informação. Ele já assinou um pré-contrato com o Internacional de Porto Alegre para jogar a partir do meio do ano, não é? Ele que está no Fenerbahçe da Turquia, jogando um bolão, é um atacante super rápido, competente, fazedor de gols, e está aí o Internacional se reforçando muito. Já contratou Luiz Adriano, ex-Palmeiras, como atacante. O Internacional aí vem tentar fazer frente ao Grêmio, né? Que contratou Luiz Soares e arrumou o time. Vai ser muito interessante o Campeonato Brasileiro da Série A, Batista. E para você, Tigrão, dos 3 assuntos, qual tem aí a sua preferência para comentar? No próximo Grenal vai ter Luiz contra Luiz, né? Luiz Adriano de vermelho e Luiz Soares de azul. Mas eu quero falar da questão da Conmebol, do racismo, que é o seguinte, Batista. Você leu aí, né, o tema? Conmebol analisa gritos de racismo e daí pra frente. Pô, quem analisa é quem trabalha em laboratório de análises clínicas. Faz análise de exame de fezes, análise, olha lá. Exame de fezes, exame de sangue, espermograma, exame de urina, né? Exame de ferritina no sangue, colesterol, triglicéride. Quem analisa é técnico em bioquímica, é técnico de laboratório, né? É técnico em análises clínicas. A Conmebol não tem que ficar analisando nada. Analisa nada. Ela tem que constatar o fato, e enquanto a lei não mudar, e para mudar para mim tem que ser assim, ó. Constatamos manifestações de racismo, perda imediata de 10 pontos. Se a torcida entregar o criminoso, a própria torcida, que está torcendo para o mesmo time que ele, portanto estava no mesmo lugar, criminoso ou criminosa, foram esses 5 caras aqui, já demos voz de prisão para eles. Porque o Código Penal, pelo menos aqui no Brasil, autoriza qualquer um ter poder de polícia. Qualquer um pode dar voz de prisão, qualquer um. Não precisa ser delegado e nem autoridade policial e nem do Poder Judiciário. Qualquer um do povo constatou um seu semelhante em flagrante delito pode dar voz de prisão. Pouca gente sabe disso. E quando dá, também quase ninguém respeita. Agora, se tem 5 com corinho racista e tem 200 caras que cercam eles, sem violência, prende, mobiliza e entrega para a polícia, aí a lei tem que ser assim. Grito de racismo. O juiz pôs na súmula, já perdeu 10 pontos. Imediatamente. E entregou os culpados, o próprio torcedor, que torce para o mesmo time que ele, retorna os 10 pontos. Recupera os 10 pontos. Enquanto não for feito isso, fica fazendo análise. Volto a dizer, análise é para laboratório de análises clínicas, que é muito sério e muito importante. E não para a Conmebol, que analisa e não faz M nenhuma. Daqui a pouco tem Ceilândia e Santos, a Copa do Brasil aqui na Bandeirantes. Pedro Martelli, estreia do Santos na Copa do Brasil. Ouvinte no ar, 19h20. Fala, Batista e pessoal da Band aí. Cara, eu queria que vocês respondessem. Olha, o Alceu que tá falando aqui, Bugrino. A gente tinha um time montado, quase subimos 2 anos atrás. Regis, Andrigo, toda a turma aí. E aí você tem um tripé, né, de jogadores, eu acho que defesa, meio, ataque, que funcionava. Aí você dispensa jogadores, não renova contrato, porque fala que ganha muito, é muito pro salário que o Guarani pode pagar. Vem ano, 2022, você gasta mais, o dobro do que você gastou no anterior, de orçamento, com jogadores piores. Aí você quase cai, acha Yuri, Tanque, acha outros jogadores, se livra deles, vende, que seja, faz dinheiro e traz pior. Cara, essa conta nunca vai fechar.
quando você vai vender um jogador ou liberar um jogador, você tem que ter uma peça de oposição no mínimo igual. Ou paga aqueles que estão aqui, que você faz um projeto para subir. O projeto tem que subir. É um absurdo Campinas ter um time como o Guarani, até nosso rival lá nosso rival lá, e a gente não tem em Campinas, Cidade Rica, não tem um time na Série A do Campeonato Brasileiro disputando lá em cima, né? Disputando lá por competições internacionais, como foi no passado. É um absurdo isso. Queria que vocês explicassem como a incompetência administrativa de você ter um time montado, não renovar achando que é caro, gasta mais e traz pior. 19h21, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista e equipe. É o Marcos, aqui da região de Barão Geraldo, Ponte Pretano. Teu último suspiro. Então, esse árbitro João Gobi aí, que apitou ontem aí, é novo, né? A Ponte reclamar dele por escrito e vídeo na federação. Ele não apitar mais, não. E para evitar nas quartas e finais, né? Senão prejudica a Ponte, aí é capaz de subir, né? Um abraço, Batista. Bom trabalho aí. Fala pro Tigrão aí. Curtar mais esse comentário longo dele aí. Tchau. Tchau, um abraço. Mais um ouvinte no ar. Uma grande boa tarde, amigos bandeirantes. Campinas, aqui é Fábio de Barão Geraldo. Olha, sou ponte pretano. O trabalho do Hélio vem sendo bem feito. Acredito no acesso, porque sou torcedor sempre pensa positivo. Mas agora vou ser meio coerente. Acho a defesa da Ponte muito vulnerável. Não é que a defesa é ruim, eu acho que parece que o time não treina isso. Situações em que a Ponte precisa se defender, a Ponte é muito vulnerável. Pode ver o retrospecto da Ponte Preta. Se o ataque não marca, o time sofre mesmo, porque a defesa não é sólida. A equipe não treina para se defender, essa equipe treina só para atacar. Torço bastante e espero que dê tudo certo. Força macaca. Grande abraço a todos aí, um especial aí ao Carlos Batista, o melhor narrador de Campinas e região. Gleger, um grande abraço. CH, bate pesado mesmo, sem massagem. E The Tiger Man, você é incrível. Tamo junto. Valeu, muito obrigado. Um grande abraço. Carlos Lemos Matozinho. Prefiro o bar do que o VAR. Boa. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista. A Mário de Hortolândia, Parque Santo André. Batista, eu fui no jogo ontem. Eu vi esse lance lá direto, que eu tava pertinho, eu tava no alambrado. Eu vou falar uma coisa pra você, esse juiz veio com má intenção. Ele roubou a Ponte Preta, mas roubou na cara dura. Mas tudo bem, esse jogo, vamos esquecer desse jogo, é percurso, vai acontecer isso aí. Só que a Ponte, ela tem que aprender que quando chegar no mata-mata, ela não pode fazer esse joguinho aí não. O joguinho da Ponte vai ser diferente, né? Tem que partir pra cima e decidir aqui dentro de casa aqui. Tá bom? Obrigado. Deus ajude vocês aqui aí na Band. Um abraço no CH, no Tigrão, no Greg e pra você, Batista. Um abraço e que Deus proteja a sua família e você e todo mundo. Fui! Muito obrigado, amigo. Que Deus te abençoe. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, CH, Tigrão e Gleger. É o seguinte, a respeito da questão do racismo, questão de punição, tem que punir o cara que cometeu o crime, entendeu? Não adianta você punir o time. É que nem o Gleger tá dizendo aí, tem que punir o time, perca de mando e perca de pontos, né? Quer dizer, vai outro torcedor de outro clube, o clube rival xinga e fica por isso mesmo. Vamos parar com isso aí, você tem que punir o criminoso, né? Primeiramente. Quem cometeu o crime, você tem que punir. E é isso aí. Newton Valins, abraço a todos. Abraço, muito obrigado. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata, Sérgio Ramos.
anunciou a aposentadoria da seleção da Espanha, multicampeão da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo. Ramos pode ser considerado o melhor zagueiro do século, hein, Gleger? Não. E para você, CH? Não. E para você, Tigrão? Não. Ô Tigrão, qual espanhol você escalaria na sua defesa? Sérgio Ramos, Piqué ou Puyol? Puyol. E você, CH? Difícil, hein? Puyol. E você, Gleger? Puyol. Vamos lá, Gleger. Qual zagueiro brasileiro você considera o melhor da atualidade? Marquinhos. E para você, CH? Maior zagueiro da atualidade? Sim, maior... Brasileiro? Maior zagueiro brasileiro. Nesse momento, Marquinhos. E para você, Tigrão? Marquinhos também. Vamos à pergunta secreta. Abel Ferreira conquistou a 100ª vitória no comando do Palmeiras. Qual time mais perdeu para o Verdão do treinador português, hein, Tigrão? Ô Batista. Oi, fala que eu te escuto. Como é que mais perdeu? Qual time que mais perdeu? Ou quais times mais perderam para o Palmeiras, dirigido pelo Abel Ferreira nesses 100 jogos? Não vale olhar no Google, hein? Ah, cara, é difícil, né? O Bragantino virou um freguesaço, né? E ontem jogou muito bem no segundo tempo, fez uma belíssima partida, mas acabou perdendo. Bragantino e... Corinthians também é um freguês. Ah, mas tem um time aqui de São Paulo que também faz tempo que não ganha, hein? Toma cacete toda hora. Vai, Bragantino e... Vamos lá. Chutando, hein? Bragantino e Santos. E aí... Ô Gleger, ele olhou no Google ou não? É claro que ele olhou. Viu? Ele tá olhando ali, ó. Aliás, ele tá a cara do seu peru mesmo, viu? É 2 times, tem que falar? Ô Gleger, você viu que esse cara, ele arma tanta armadilha pra mim, ele arma tanta arapuca pra eu pisar e o alçapão cair em cima de mim, né? Sabe qual é os caras, aqueles filmes de safari na África? Que o cara pisa assim e uma corda laça o pé dele e joga ele lá em cima da árvore de cabeça pra baixo? Sei. Batista põe esses negócios toda hora pra eu pisar. Você vê que na pergunta secreta ele sempre me põe pra responder primeiro. Pra não dar tempo de Responda nada. aí, Gleger, senão não vai dar tempo. É um ou dois? É um time só, né? É um ou dois ou três. Quais times? Corinthians. E você, CH? Flamengo. A resposta correta, Bragantino e Santos. Cada um com 6 derrotas. São os principais fregueses de Abel. O Corinthians com 5 derrotas vem em sequência. O Tigrão acertou. Queria ter um filho assim. Google, né? Ô Batista, você disse que eu sou analógico, pô. Como é que eu vou olhar o Google, você faz a pergunta, você faz pro Gleger, depois pro CH, eu fico aqui catando milho pra tentar entrar no Google. Tô abrindo o coração. Agora você já sabe que eu tenho dificuldade catando milho dedilhando, aí você pergunta pra mim primeiro e fala que eu fui no Google, pô. Dá os parabéns aí, pô. Vem aí, Pedro Martelli, é Copa do Brasil aqui na Bandeirantes. Valeu, gente, tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto.